Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas a esse evento que está sendo organizado numa parceria do IROGOV, Instituto de Relações Governamentais e o Coletivo Pretas e Pretas. Meu nome é Carlos Lima, sou conselheiro do IROGOV, conselheiro administrativo financeiro do IROGOV, e também sou diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, do IBRAC, função que eu desempenho, acho que ao longo dos meus últimos 15 anos, e desde 2007 trabalho com relações governamentais. Então, desde que eu acho que até antes, né? Eu acho que eu comecei minha vida profissional, um pouco antes eu já trabalhava com relações governamentais. Então, para o IROGOV é um prazer e uma honra muito grande estar nessa semana, né, que a gente comemora aqui no nosso dia 20 de novembro, organizando esse evento junto com o Coletivo Pretas e Pretas. Então, a ideia hoje é a gente ter um bate-papo sobre empregabilidade e raça, desafios da pessoa negra no mercado de IROGOV, e para isso a gente convidou para estar aqui conosco essa noite o Rafael Oliveira, que é psicólogo e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, mestrando em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, com estágio na Universidade de Valência, na Espanha, e atualmente o Rafael é analista de gestão de pessoas da BMJ, consultoria e consultores associados, atuando com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e gestão do clima e cultura. Pesquisa sobre diversidade e inclusão nas organizações, com foco nas temáticas de gênero, raça e etnia e LGBTQIA+. Junto com o Rafael, também vai participar desse bate-papo a Aline Pereira, que é líder de diversidade e inclusão de Terigov. A Aline Pereira é mulher preta, mãe da Maia, advogada, pós-graduada pela Escola Paulista de Direito e líder de diversidade e inclusão de Terigov, idealizadora do Eixo Somos, busca promover a diversidade e inclusão, provocando debate e implementando ações que contribuem para um ambiente plural e mais igualitário. E também conosco a representante do Coletivo Pretas e Pretas, a Josiara Diniz. Josiara, ela é gerente de políticas públicas do IAB Brasil, é profissional da área de relações governamentais e institucionais, com experiência em advocacy, com passagens pelo Poder Executivo e Legislativo Federal, bacharel em Ciência Política e em Gestão de Políticas Públicas, com especializações em Gestão Pública pelo UFG, Políticas Públicas IFB, e Orçamento Público ILB. É mestrando em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília e é coordenadora geral do Coletivo Pretas e Pretas em IROGOV. Então, sejam todos muito bem-vindos. Rafael, começo com você, os seus 10 minutos de apresentação. Obrigado. Boa noite a todos e todas aqui. É um prazer estar compondo essa mesa hoje. Muito obrigado pelo convite também do pessoal do IROGOV, do Pretas e Pretas. Bom, só queria fazer só uma correção, que sexta-feira eu defendi meu mestrado, então agora eu sou mestre, finalmente. Foi difícil, de barrancos no meio de uma pandemia aí, estudando com todos os marcadores sociais e tudo mais, né? Virei mestre, graças a Deus. Mas eu queria também conversar com vocês hoje falando sobre empregabilidade, né? Eu não quero, de forma alguma, e não aceitem quando as pessoas chegarem em vocês e falarem assim, pessoas pretas têm que se especializar mais. Vocês já são especializados. O que as empresas têm que fazer é estar mais abertas para pessoas pretas, né, pessoas negras no mercado de trabalho. De que adianta você ter as melhores qualificações, as melhores habilidades, tudo aquilo que a gente considera para uma vaga, né, ter todos os requisitos, se a empresa racista não vai te contratar, se a empresa racista vai te maltratar, né? Então, eu queria abrir essa fala hoje falando sobre a responsabilidade das empresas hoje em contratar pessoas negras e não só contratar, porque a gente já passou da pauta de diversidade, de incluir, né? Incluir, colocá-las nos lugares de debate, colocar as pessoas negras nos lugares de tomada de decisão, não queremos somente estar nos espaços de estágio. Por que só estagiário? Só os estagiários são pretos? Porque somente os júniores são pretos? Cadê o pessoal que toma decisão? Cadê o pessoal que recruta? Né? Cadê esse pessoal? E é isso que eu queria abrir hoje, né? Falando que não é somente responsabilidade de pessoas pretas nessa questão de se inserir no mercado de trabalho. Mas, lógico, né, também falando um pouquinho de quais são as maiores barreiras que nós temos hoje, né, da minha experiência de recrutamento e seleção,
de que a gente pode fazer enquanto empresa, né? Hoje eu estou na BMJ Consultores Associados e eu posso falar que hoje a gente tem uma política de diversidade que precisa melhorar muito, mas a gente acertou de tantas formas, de tantas coisas legais, né? Eu peguei tanta coisa que eu estudei no meu mestrado e coloquei lá, eu já cheguei, na verdade, já tinha, né? E aí que eu fiquei muito feliz. E é exatamente isso, né? A gente tem que focar, quando estamos falando de empregabilidade, em desenvolvimento. Essa falácia de diversidade, quando a gente fala, eu vou explicar porque é uma falácia, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando somente de mostrar números. Nós temos 30% de pessoas pretas na nossa empresa. Nós temos 20% de pessoas LGBT na nossa empresa. Tá, mas e aí? O que isso me diz? O que isso me diz? Onde estão essas pessoas? Né? E aí, eu posso fazer várias críticas assim ao sistema que nós estamos hoje, várias críticas aqui a como é vendida a diversidade e inclusão, mas eu também queria falar como a gente tem entendido o futuro do trabalho, né? Lógico que a gente, quando fala de futuro, a gente fala de tecnologia, inovação, criatividade, várias outras coisas assim, e tem talvez, daquela perspectiva assim, o que vocês podem se atentar para as perspectivas futuras para poder se inserir nesse mercado, né? Mas lembrem de tudo que eu falei no começo, não é uma responsabilidade somente de pessoas pretas se inserirem. Não é uma luta que vocês têm que fazer sozinhos e sozinhas. É uma luta das empresas, responsabilidade social. Se vendem ESG, cadê o social? Se vendem diversidade e inclusão, cadê a inclusão? Entende? Então, é muito isso que a gente tem que pensar, né? E, lógico, e cobrar enquanto coletivos, e cobrar enquanto pessoas unidas também, que as empresas façam, né? É na cobrança, né? Então a gente vê que as empresas hoje têm muito medo de ter uma postagem no LinkedIn. Lógico que isso tem várias outras questões ali também, não estou falando que seria errado, não vou chegar não estou chegando nessa seara, né? Mas as empresas têm muito medo, né? Porque mancha a imagem, né? Como é que essa empresa está lá no Great Place to Work e o estagiário dela se matou? E demitiram uma pessoa uma estagiária que estava grávida. Entende quais são as nuances, né? Mas, enfim, vamos falar agora de uma coisa boa do futuro do trabalho também. Né? O que eu tenho observado nesses últimos 2 anos aí de recrutando pessoas, né? Não somente pessoas pretas, né? Pessoas brancas de diversas etnias de vários países também. Tem se falado sobre ESG, né? A pauta de Environmental, Social and Governance, né? Com esse foco na sustentabilidade. Foi um boom no mercado, que isso daqui está, assim, já era para trás, né? Então isso aqui vai ser muito potente lá para frente, né? De como as empresas elas têm que estar com regras. Até quando a gente fala de ESG, a gente fala de compliance também, né? Então a gente fala de compliance, a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de governance, né? Então, por que na sua empresa pessoas pretas não sobem? Por que mulheres não sobem? Não é porque mulheres gestoras não sobem. E quando eu falo subir, é tipo aquele tetinho de vidro lá, né? Então, eu só tenho mulheres pretas aqui nesse cargo de júnior. Cadê as mulheres pretas gestoras? Cadê mulheres pretas líderes? Cadê mulheres pretas tomadoras de decisão? Eu acho que quando eu falo mulheres pretas, né, são todas as pessoas que eu estou querendo englobar. Mas, enfim, dispersei um pouquinho, né? Falando sobre futuro do trabalho. O que o mercado quer das pessoas? No futuro, né? Hoje já está sendo cobrado. Lógico que tem várias, quando vocês veem uma vaga lá, tem lá atendimento a clientes, processo legislativo, conhecimento sobre uma área específica. Então, por exemplo, setor de energia, setor de água, setor de alguma coisa ali. Lógico que tem aquilo, né? Mas o futuro do trabalho nos implica que vai ser além do hard skill, além dos conhecimentos que as pessoas têm, né? Então, vai ser o quê? Vai ser na conversa que a gente vai ver, né? E agora falando um pouquinho sobre como eu recruto as pessoas, né? Como é a prática que eu tenho hoje, e quando eu falo eu, minha empresa também, não é só eu não, é a minha cultura, né? Como cultura, quando eu pego hoje? Lógico que tem uma necessidade, por exemplo, tem que ter algum certo nível de inglês, pelo menos para ler, ou então fazer alguma tradução de eu vou até falar do inglês aí, se der tempo, tá? Se der tempo, vocês vão me avisando do tempo também, pode ser? Preciso muito falar do inglês com vocês. Como a gente vai estar recrutando hoje? Né? Então, como a gente vai recrutar também no futuro? Através de soft skills. Então, cara, se a pessoa não conhece tanto da área, mas você viu como ela se comunicou? Você viu como ela conversou com você? Você viu como ela se vendeu? Né? É isso que a gente está vendo hoje, né? É isso que a gente está vendo, condição, sabe? Como você se coloca no mercado de trabalho, como você se coloca dentro daquela questão. E, novamente, peguem lá do princípio, eu não estou falando com responsabilidade somente de vocês, estou mais entrando mais nessa questão de o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Quando a gente fala também de futuro do trabalho, lógico que diversidade e inclusão importa. Foi o tema do meu mestrado, gente, eu estou cansado de diversidade e inclusão, aumento para aumento, porque eu estudei, já não aguento mais. Né? Se minha chefe disse aqui, coitada, coitada, talvez se estiver assistindo aí, enfim.
Né? Não aguento mais, não aguento mais falar de diversidade e inclusão. Por quê? Porque eu não aguento mais a gente só falar, entende? Eu queria ver, né? E eu não quero que também só a gente chegue lá de diversidade e inclusão, o head de diversidade e inclusão é um homem gay branco. Somente sexualidade importa, orientação sexual, né? Cadê as pessoas pretas? Cadê pessoas indígenas? Já pararam para pensar? Eu acho que eu estou falando para todo mundo, né? Já pararam para pensar? Cadê as pessoas indígenas hoje no mercado de Rogov? Será que é porque elas não têm interesse? Cadê as pessoas trans? Né? Então, é isso que as empresas têm que começar a se preocupar também. Né? Onde estão essas pessoas? Será que meu processo está alcançando? Será que na descrição da minha vaga tem lá inglês, mas eu não preciso de inglês porque todo mundo tem fala inglês naquela área? Né? Às vezes precisa de inglês, e realmente a gente vai pegar inglês. Às vezes não. É só preciosismo, né? Todo mundo aqui fala inglês. Entrando um pouquinho desse inglês, né? Que barreira é essa? O inglês. Que barreira é essa? Empresas que perdem pessoas pretas porque tem esse pré-requisito de falar inglês estão perdendo excelentes profissionais. Né? Lógico, igual eu falei, tem vagas e vagas, casos e casos, às vezes aquela vaga é somente para atender clientes em inglês e tudo mais, dentro de Xerox. Mas será? 12 pessoas, 11 falam inglês. Será que você também não pode chamar essa pessoa, desenvolvê-la na sua empresa? Será que não existe um plano de desenvolvimento para aquela pessoa que possa abrir portas para ela se desenvolver no inglês também? Ou condições financeiras para ela fazer um curso de inglês? Né? Ou se você quer somente do mercado, quer saber, sem considerar todo o contexto sócio-histórico de racismo do nosso país, e não só do nosso país, né? do nosso continente aqui, né? E não só do nosso continente, do mundo inteiro. Será que as empresas não pensam sobre isso? Não, não pensam. Eu estou falando assim de forma geral, tá? Algumas pensam, algumas fazem, algumas vão atrás. Então, enfim. Falando um pouquinho do inglês, né? Péssimo, né? Quando a gente vê uma vaga, pô, esse aqui tem inglês, eu não vou. Vocês já deixaram de se inscrever porque uma vaga lá tinha inglês? E eu não estou partindo do pressuposto que vocês não saibam, tá? Mas assim, quando a gente pensa que tá o inglês avançado, inglês fluente. Será que eu tenho inglês fluente? Quantas vezes vocês não se depararam com uma vaga que estava escrita com super habilidades lá de um Helgov, e na verdade era uma vaga tranquila de se fazer, que você ia aprender. Né? Então, tem vários erros na estrutura de todo o processo. Né? E quando a gente fala aqui da divulgação, da escrita, no processo de conversar com as pessoas, meritocracia. Será que existe mesmo um processo totalmente meritocrático? Sendo que as pessoas vêm de diferentes níveis? Será que uma pessoa preta da UNB é a mesma pessoa preta da Católica? Ou de uma universidade privada que tem ProUni? Né? Então, a gente tem que ver quem são as pessoas que estão acessando as empresas, né? Quem são as pessoas que estão lá. Mas, logicamente, eu falo muito aqui nas empresas, enfim, né? E, assim, eu não parto do pressuposto do ruim também, lógico. A gente vê várias empresas fazendo muitas coisas positivas. Várias empresas que sabem onde estão inseridas, sabem do contexto brasileiro, sabem qual é a realidade sócio-histórica e cultural das pessoas negras do Brasil. Várias empresas sabem. A gente pode citar várias aqui também. Lógico, mas aí o mais triste de tudo é que elas não são a maioria, né? Igual eu falo lá naquele começo. Será que é um problema só das pessoas pretas não estarem acessando hoje o mercado de trabalho? E até acessam. Acessam. Será que crescem? Será que são desenvolvidas? Será que aquela pessoa somente tem problema de autoestima? Né? Será que aquela pessoa tem que ser sempre mais segura? Feedback é maravilhoso, de tudo. Tudo, tudo, tudo. A pessoa é incrível, fala, mas tem problema com autoestima. Tem problema com insegurança. Será que você está entendendo realmente o papel daquela pessoa naquele lugar e o que ela representa para uma história, para uma realidade? Enfim, né? Não sei, eu não consigo não falar de diversidade e não criticar o que a gente está fazendo hoje. Né? A gente precisa estar muito além, inclusive em processos seletivos. Futuro do trabalho. Né? Quando a gente pensa em futuro do trabalho, pessoas criativas, pessoas que conseguem resolver problemas, pessoas com boa comunicação. Será que a gente sempre acha no mercado? Sempre pega de outro lugar? O que a gente não faz também? Né? Não desenvolve a criatividade, não desenvolve um senso crítico, não desenvolve uma resolução de problemas. Conhecimento, gente, não é para ficar, é para fazer. Né?
Igual eu falei lá, toda vez eu estou retomando, né? Eu não quero trazer uma responsabilização para as pessoas falarem assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. As empresas têm que fazer também. Lógico que a gente tem o nosso papel de ir atrás, tal. Mas as empresas estão fazendo? E como a gente pode cobrar? Igual eu vou retomar a fala, né? Pelos coletivos. Não sei se eu estou aqui no meio, tá? Agora foi, né? Bom, tava aí. Desculpa. Um minuto? Perfeito. Pelos coletivos. Cobrança social também. Né? Vocês já viram várias questões assim. Vocês viram como é que foi? Eu acho que tem 2 anos aí do Banco Itaú. Esse é um caso público, né? Então eu posso falar aqui. Abriram uma vaga, acho que era vaga para estágio, era para trainee, específica para pessoas pretas. O pessoal caiu se matando em cima, porque achavam que era uma vaga discriminatória, exclusiva, né? Aí elas não puderam mais utilizar o exclusivo e foram para o prioritário. Né? Por que não? Sabe? Então, enfim, não vou me delongar mais, mas eu fico aí à disposição para a gente também falar sobre competências, né? Lógico que eu falei muito sobre o papel das empresas hoje, o papel do que a gente precisa fazer enquanto recrutadores, o que a gente precisa entender de realidade sociohistórica cultural das pessoas negras, né? Então, não é somente vender um dia 20 de novembro. Cadê o complemento durante o ano? O que vocês fizeram durante o ano todo? Será que elas são somente colaboradoras? Será que essa mulher preta gestora é somente uma gestora? Fala uma mulher preta, e também uma mulher preta gestora. Então, esse é o grande pensamento assim, que a gente precisa falar e precisa também cobrar das pessoas quando a gente fala sobre empregabilidade de pessoas negras. E lógico que fica muito a cargo de cobrar, mas quem é o mais beneficiado, né? Quem é que tem mais interesse? Não são as pessoas brancas que vão lá e vão cobrar. Algumas vão, algumas sabem dessa intersecção e tudo mais, mas nem sempre. Eu não sei se eu pesei muito o clima, mas eu trouxe realmente a realidade que a gente vê, né? Então, enfim, fico aberto também a questões do final, né? Então, desse jeito. Mas obrigado. Muito obrigado, meu caro. Obrigado. Bom, passando a palavra agora para a Aline Pereira. A Aline está participando online. Então, Aline, por favor, a palavra está com você. Obrigado. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Carlos. Rafael, obrigada também pela fala, né, pela explanação, foi muito importante aqui para a gente também saber qual que é a posição do RH, né, dos profissionais que recrutam esses profissionais para o mercado. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né, dentro do eixo de diversidade e inclusão aqui da Inteligov, que é uma empresa de tecnologia que trabalha com dados governamentais, e de onde surgiu essa ideia, né, de implementar um eixo e colocar a mão na massa de fato para que a gente tivesse ações que pudessem gerar impacto na vida dos profissionais de relações governamentais. A Inteligov é uma empresa pequena, uma startup, e na ocasião eu ingressei no mundo de relações governamentais, era um mundo novo para mim, e já deixo aqui também dizendo que para mim, hoje, é muito nichado, né? É uma profissão muito específica. Então, quem não está envolvido no mundo de relações governamentais, às vezes eu pensava que quem não estivesse em Brasília não seria possível trabalhar nessa área. Eu vi que não, né? Depois desse boom de reuniões que nós tivemos através das plataformas, logo depois da pandemia, eu percebi que relações governamentais, ela permeia todo e qualquer lugar. Então, partindo disso, eu conversando com o Rafael Caldas, que é o CEO da Inteligov, e falei assim para ele, olha, eu acho que é importante que a gente coloque força nesse eixo, porque a gente tem uma responsabilidade também, não só enquanto empresa, mas também uma responsabilidade social. Então, eu propus para ele que criássemos primeiro um roteiro de como isso ia ser debatido e implementado dentro da Inteligov. Iniciamos primeiramente com o letramento, né, que foi chamar os colaboradores para conversar sobre o assunto, porque eu percebi que havia muito desconhecimento, né? Então, como que esses colaboradores pudessem se envolver também com as questões raciais, de pautas, eu nem vou falar de minorias, porque eu acredito que são esses grupos que são subrepresentados dentro das empresas, como que a gente podia contribuir com isso e implementar de fato na empresa
E nós tínhamos o desafio porque a Inteligov é uma startup, ela é muito pequena, então um time muito enxuto, fica difícil da gente ter braço para tocar tantas coisas em curto espaço de tempo e assuntos tão importantes. Então, o que nós criamos, né? Primeiro, iniciamos com esse circuito de debates, onde a gente deixou um canal aberto para que todos pudessem trazer todas as dúvidas, sugestões, e que a gente pudesse trocar. E eu fiquei com a responsabilidade de trazer esses conteúdos e compartilhar com eles. No segundo momento, nós pensamos, bom, ok, como que a gente já tem o debate, já tem esse canal para fazer esse compartilhamento, qual será o segundo passo, né? E aí nós pensamos em ter vagas, pensamos não, já existia isso, mas a gente ia colocar força para que todas as vagas oportunidades de trabalho que nós abríssemos na Inteligov tivesse essa especificidade, né? Que fosse para mulheres pretas, pessoas trans, enfim, todas essas pessoas que estão incluídas dentro da pauta da diversidade e inclusão. A partir disso, o Eixo Somos nasceu lá em 2021 e continuamos com esses debates, né? Abrimos essas vagas que são exclusivas e inclusivas. E no ano passado, se eu não me engano, estou falando que eu não me engano porque eu estou de licença maternidade e recebi o convite, né, para fazer essa conversa aqui com o pessoal do Pretos e Pretas e também do IREALGOV. Então, eu estou um pouco fora do timing, assim, mas o ano passado, acredito que foi no ano passado, nós conseguimos trazer para o time a Juliana Gomes, que ela divide a tarefa também comigo aqui no Eixo de Diversidade e Inclusão, ela é co-head também, e ela veio dentro de uma vaga exclusiva para mulheres pretas. Então, a partir disso, conseguimos estruturar melhor o Eixo Somos, com essas práticas e pensando sempre uma maneira de gerar um impacto realmente para o mercado dos profissionais de relações governamentais e institucionais também. Acredito que todas essas ações têm um foco principal que é mudar um pouco a realidade desses profissionais que têm essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E o Rafael disse que, só parafraseando também o que o Rafael falou, sobre essa insatisfação, né, de que a gente tem, assim, a gente fala muito sobre diversidade e inclusão, a gente fala muito de todas essas pautas, mas o que a gente de fato está fazendo no sentido de mudar essa realidade. Então, acredito que a empregabilidade, né, criar essas vagas é um caminho. A gente tem outras milhares formas de mudar essa realidade, mas criar vagas exclusivas é um dos caminhos. Outra coisa também que eu bato muito em cima é o letramento, né? A informação, que a gente divulgue cada vez mais essas informações, que a gente chame para o debate esses influenciadores, as pessoas que têm o poder de decidir, os CEOs das empresas, as pessoas que recrutam, para que entendam essa realidade, que a gente tem essa responsabilidade de promover essa mudança que a gente tanto quer, né? Transformar uma sociedade mais igualitária, com mais acesso, partindo do princípio de que as pessoas, a gente já começa numa corrida que ela é desigual, né? A pessoa preta, ela já começa em desvantagem quando vai disputar uma vaga no mercado de trabalho. E as empresas têm a responsabilidade de tentar equiparar ou equilibrar essa corrida, porque se a gente não tiver uma sociedade mais igualitária, ela com mais oportunidades para essas pessoas, todo mundo sai perdendo, né? Então, já foi comprovado em pesquisas da Forbes, por exemplo, que eu puxei uma pesquisa há pouco tempo, que uma empresa com diversidade, ela é uma empresa que tem uma vantagem competitiva. Ela consegue se destacar, e não só porque a pauta da diversidade o papo do momento, todos estão falando, não, a gente precisa realmente implementar e estar comprometido com essas pautas. Então, a Inteligov, dentro do Eixo Somos, nós temos essa visão, né, esse posicionamento de temos que discutir, mas também temos que promover essa mudança que a gente tanto quer. Eu acho que, não sei se eu me alonguei muito, mas se vocês também tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição para
para tirar dúvida e também contar de forma mais detalhada como que a gente implementou esse passo a passo do IFO-Somos dentro da Inteligov. Som. Obrigado, Aline. Na verdade, você foi bem dentro do tempo. Você ainda tinha mais 2 minutos para falar, então, obrigado. Bom, passando então agora para a nossa terceira convidada, Josiara Diniz. Josi. Josi, seja bem-vindo. O palco é seu. Obrigado. Boa noite, gente. Me sinto no stand-up. Mas vamos lá. Então, eu acho que eu queria começar falando que eu queria que tivesse mais pessoas brancas aqui, né? A gente bateu muito na tecla que era para vir todo mundo. Porque a gente, mais uma vez, acaba falando entre a gente e repetindo, né? Temos dificuldade para entrar no mercado de trabalho, o inglês é uma grande barreira, a dificuldade de acesso, né, a uma escolarização de alto nível, às vezes, dificulta que a gente consiga concorrer a vagas que pagam melhor, né? E eu queria pessoas brancas aqui, porque, enfim, a problemática do racismo é uma problemática branca também, né? A gente precisa da outra metade da sociedade para resolver o problema. É igual, tem a frase lá do Barack Obama, quando ele fala da questão de gênero, se você entra no campo com metade do seu time banco, você não vai ganhar. E eu acho que é a mesma questão que a gente usa para o racismo. Acho que a outra parte da população, que é em média um pouco menos 50%, deveria entrar também. Mas eu acho que o Rafael falou muito eu acho que ele abriu falando o problema que a gente tem, e aí falou da questão de dificuldade, a questão da responsabilização das empresas. Eu acho que a Aline trouxe um case de como as empresas podem fazer isso, e eu acho que a gente pode pensar que, quanto nós, profissionais negros de relações governamentais, como que a gente pode se ajudar nesse processo? Como isso pode ser para a gente um ambiente de que um, de fato, vai levando o outro? Tem uma empreendedora que eu gosto muito, o nome dela é Nina da Silva, ela fundou um movimento chamado Black Money, e é pela seguinte lógica, é que o dinheiro ele tem que rodar entre a comunidade. Existe um movimento nos Estados Unidos que os grupos minorizados lá fazem isso e fizeram com como eu posso dizer, com muito sucesso. Né? Os judeus fizeram isso, os asiáticos fizeram isso, os latinos fizeram isso, e o movimento negro tem uma dificuldade de conseguir implementar isso na comunidade negra. Existem pesquisas que falam que a comunidade asiática nos Estados Unidos ela consegue fazer com que o seu dinheiro rode dentro da sua comunidade por até 26 dias no mês. Então, o dólar que eles recebem trabalhando roda dentro da comunidade, ou seja, eles consomem, eles compram, eles contratam pessoas da comunidade. Entre os judeus, isso é 17 dias. Entre os latinos, vai para 6. E na comunidade negra, é 6 horas. Pessoas negras têm uma dificuldade de ter essa ideia de comunidade e de consumir dos seus. E uma coisa que o Rafael deixou no gancho no final é como que a gente faz isso? Através dos coletivos. O meu papel aqui é falar do coletivo. A gente tem uma dificuldade hoje de conseguir, e eu acho que isso não é uma questão necessariamente um problema do coletivo, eu acho que isso é um problema até da nossa personalidade enquanto brasileiro, né? De conseguir unir, organizar e entregar um produto, de conseguir fazer. E a gente vai percebendo que um problema que eu tenho para conseguir uma vaga é o problema seu, é o problema dele. A gente tem um problema do acesso ao inglês, que eu acho que isso é um grande calcanhar de Aquiles, pelo menos para mim foi. Assim, eu acho que eu nunca cheguei no nível que eu falo assim, cara, eu tenho inglês e eu vou fazer essa entrevista e eu vou arrasar. Há uns 2 meses atrás eu fiz uma, já acabou o processo, então eu posso falar de onde era, eu fiz o TikTok, e era a fase final. E eu falei, cara, essa vaga é minha. Tipo, é o propósito, eu quero e tal. Vai ter entrevista em inglês. Gente, me deu uma diarreia, me deu um piriri, me deu um negócio assim, que eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer, o homem vai falar comigo, eu vou falar, eu vou falar, Senhor. E quando eu conversei com ele era um cara mexicano, e eu vi que o inglês dele era muito, não era o inglês que eu imaginava, eu achei que ele ia chegar comigo assim, mandando bem, hi, Josi, tal, e era o inglês dele, e eu estava muito insegura com o meu inglesinho do Sil, assim, que eu nem terminei, e que eu fiz, e eu, meu Deus, vai dar tudo errado.
Não passei na vaga, falaram que queriam alguém mais sênior. Descobri quem foi contratado, não foi tão sênior, mas ok, é um homem branco. Mas algo que me tirou da experiência, depois eu fiz uma outra, até entrar na vaga que eu estou hoje, é que eu falei, cara, se tivesse uma pessoa negra que passou por isso e me falasse, vai dar tudo certo, seu valor não está nisso, porque eu acho que é uma questão nossa. A gente, principalmente eu vindo de escola pública, vindo de um contexto um pouco mais difícil, todo o nosso valor está nisso. Então, eu vou fazer para a vaga, o meu valor está ali. E se alguém me diz não, é como se não estivesse dizendo não só para profissional, diz não para a Josi. Eu não valho absolutamente nada. E aí, quando eu recebi esse feedback, eu chorava, eu falava assim, eu sou um lixo, ai, eu queria tanto, eu me preparei tanto, eu estudei tanto. E eu acho que isso é algo que a gente só vai conseguir lidar quando a gente tem senso de comunidade. É quando eu pego na sua mão e falo, cara, seu valor não está nessa vaga. E se você não entrou, não é porque você é uma pessoa que não se preparou, que não estudou, porque é o que o Rafa falou, a gente se preparou pra caralho. E aí você olha e fala, cara, meu currículo é muito bom. Vou conseguir entrar por N motivos, e um deles é o racismo. É a percepção que tem de que para você ser sênior, você tem que ter passado por uma série de situações de emprego em que para você estar lá, você passou por outros caminhos. Não foi igual a gente na maioria das vezes, é um estágio, aí consegue isso, aí vai para outro, aí faz uma pós-graduação à noite, aí se ferra de trabalhar. Muita gente me fala assim, nossa, eu acho seu currículo massa. Cara, você tem noção do quanto eu me fodo mentalmente para conseguir entregar isso? Não é uma coisa assim que eu falo, ai, que orgulho legal, vou fazer. Dá muito trabalho. Exige muito mentalmente da gente. E a gente adoece mais do que outros profissionais. Porque emocionalmente, a gente se coloca de uma maneira 200, 300%. Não só na preparação acadêmica, mas também na preparação para a entrevista, para se portar como profissional. Quantas vezes a gente escuta assim, nossa, mas você nem parece que você tem a idade do que você tem. Cara, porque eu tive que ter essa postura, porque senão não ia me completar. Não necessariamente eu tenho uma personalidade. A resiliência não é um prato que se dá. Isso aqui é muito suor. E a gente olha para trás com muito orgulho, né? Minha terapeuta falou hoje, ela falou assim, a gente tem que ter um orgulho, mas um orgulho crítico. No sentido de, eu me orgulho da minha trajetória. Ela foi bacana, mas, cara, isso me tirou tantas coisas que outras pessoas não tiveram que passar. Voltando para o senso de comunidade, eu acho que esse é o nosso desafio aqui hoje, já que não tem tantas pessoas brancas aqui, é que o nosso coletivo consiga ser um lugar onde a gente consiga refletir para essas coisas. A gente tem uma preocupação lá muito clara, eu e a Raia agora estamos à frente do coletivo, de, cara, empregabilidade é importante, formação é importante, curso é importante, a gente indicar para vagas é importante, isso é fundamental. Mas eu acho que mais que isso é a gente ser essa rede, que não necessariamente a gente vai girar o dinheiro entre a gente, mas a gente vai gerar saúde, a gente vai gerar bem-estar, a gente vai gerar boas companhias, a gente vai gerar uma comunidade que não adoeça. Porque eu penso, pauta de IAG, que bacana, que legal, negros, vamos fazer a vaga, o que isso vai nos custar? Porque eu entrar numa empresa, uma grande Big Tech, nossa, legal, bacana, meu currículo, meu LinkedIn vai bombar, vários parabéns, bacana, Josi, vou até me sentir por um dia, porque a gente também tem isso, sentir por um dia, massa, no outro dia, e agora? Que vaga eu vou atrás? Porque tem isso, a pessoa negra tem um documentário que fala que, na Netflix, que fala que as pessoas negras, elas têm mais, quando elas vão ascendendo socialmente, elas conseguem guardar menos dinheiro porque elas vão levando uma parte da sua família consigo. Então, assim, se eu ganho salário, poxa, eu tenho que ajudar o aluguel da minha mãe, é a água, é a luz, eu tenho um irmão, minha sobrinha, meu sobrinho está desempregado. Existe toda uma questão que você leva uma comunidade com você. Então, muita gente fala, pô, meu dinheiro, eu vou fazer um intercâmbio. Você fala, não, mas minha mãe tem plano de saúde. Pô, minha mãe está aposentada. No meu caso, minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida toda, problema de tendinite, não sei o quê, como que eu vou fazer e tal, minha filha precisa aposentar, vou perder renda. Eu poderia pensar assim, não, poxa, eu consegui essa, eu vou tentar outra, vou tentar inglês, vou fazer outra coisa, mas não dá. E esse é o tipo de coisa que se eu, você, qualquer um de nós entrar numa grande discussão, não vai acabar, não vai mudar, não vai desaparecer, são preocupações que não desaparecem. Porque quando a gente tem 30 anos, que eu acho que nem todo mundo aqui tem, mas é mais ou menos a média, acho que vocês são muito mais jovens. A melanina, cara, o botox. Mas, assim, essa média de 25... Ai, que você tá rindo?
Essa média dos 25, sei lá, a gente hoje, o mercado coloca que a gente tem que estar emocionalmente, de personalidade, pronto para entregar 35, 36, 37 no mar, assim, por baixo. Eu falo que eu vivo isso. É a exigência que tem. E por mais, Rafael, que eu gosto de falar assim, a gente é muito preparado, cara, isso não desassocia, isso está na nossa cabeça. Você tem que estar, você tem que falar. Quando você é mulher, mais ainda, você tem que parecer, você tem que entregar. Eu tenho que ser, eu não posso não saber. Se alguém vem com uma demanda de algo, não, mas teve essa audiência. Eu perdi, eu não sou um bom profissional. Não sou uma boa, não sou um bom lobista, não sou uma boa Helgold. Não vai ter regulamentação de profissão que lide com essas questões emocionais das pessoas negras que trabalham na profissão. É uma profissão regulamentada. Então, eu chamo mais uma vez, não sei quanto tempo eu tenho, eu chamo mais uma vez o coletivo Negros e Negras em Helgov. Ele é mais do que um lugar para a gente difundir vagas. Isso o LinkedIn faz. Isso os grupos que tem por aí fazem. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer ter para ter espaços como esse. Que alguém possa falar, cara, eu fiz um processo seletivo e depois eu me senti uma grande merda. E eu não sei como lidar com isso. Ou fui para uma reunião e todo mundo era branco e eu saí de lá me sentindo diminuído. E saí de lá me sentindo mal. Porque com quem que a gente fala isso? Não é na hora da vaga, não é no network, é nesse momento. Então, que a gente consiga fazer, rodar entre a gente, assim como as comunidades americanas fazem, a saúde mental, o bem-estar, a autoestima, para que a gente consiga ser mais do que profissionais bem-sucedidos, mas que a gente consiga ser pessoas integrais saudáveis. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Depois que a gente sai da pobreza, depois que a gente sai da situação difícil, é a gente conseguir conquistar as coisas sem abrir mão da gente mesmo. É aquela questão de pele negra e máscaras brancas. Como que a gente consegue crescer sem ter que assumir uma máscara branca? Sem ter que assumir quem a gente não é? É isso, gente. Vou esperar as perguntas de vocês. Obrigada. José, obrigado. Assim, é muito interessante, né, ouvir vocês falando, porque ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre fui, na maior parte das ocasiões, o único preto da sala. E eu demorei muito para me dar conta disso. Na verdade, algumas pessoas tiveram que me mostrar isso. Eu me lembro de momentos, assim, na minha atividade, eu tive muita sorte, né? O trabalho que eu desenvolvo, não só para defender a bebida alcoólica, a cachaça, que é o nosso produto geralmente brasileiro, mas as situações que eu presenciei, os momentos que eu pude viver, as reuniões, né, que eu pude participar, as discussões. E tiveram muitos momentos assim que eu não me dei conta disso. E aí pessoas que estavam comigo mostravam o seguinte: nossa, você viu aquela foto? Eu me lembro de uma foto emblemática que foi uma reunião em Bruxelas, conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Uma das reuniões de conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Que uma diretora de uma grande multinacional que estava comigo falou assim: você reparou que você era o único preto da sala? Você reparou que você era o único negro que estava naquela discussão? Eu falei, cara, não. E eu tive que ver a foto. Sabe, aquilo acaba entrando de uma forma tão comum na tua vida que você não consegue mais perceber aquilo. O que era para ser algo diferente acaba virando uma realidade para você e você não consegue perceber. Então, assim, eu acho muito legal esse discurso, essa conversa nossa aqui hoje, porque apesar de eu gostar também, né, que tivessem pessoas brancas aqui nessa sala, eu acho que é um dos poucos momentos da minha vida profissional que eu estou cercado de pessoas pretas, de pessoas de pretos e pretas, né, tirando assim minha família, minha irmã, que também, enfim, cara, uma pessoa que tem uma trajetória profissional maravilhosa, a duras penas também, né? Mas assim, eu acho que hoje é um momento legal para a gente conversar, porque eu acho que o desafio, como o Rafael falou, é ter pessoas pretas e pretas em posições de gerência, em posições de liderança. Eu me pergunto isso, né? Eu vejo isso convivendo dia a dia com grandes empresas. Cara, mas cadê essa discussão, esse discurso na prática de inclusão, se quando você olha nível de gerência, nível de diretoria e tal, você não tem essas pessoas participando desse momento? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, do meu momento assim, de felicidade em estar discutindo isso com vocês, e de estar feliz por não ser o único preto presente nessa sala. Tá? Então, eu queria abrir agora para perguntas e respostas. A ideia era a gente ter um bate-papo, enfim, para que a gente pudesse conversar um pouco mais. E aí, agora, eu passo a palavra para vocês, que estão aqui na plateia, para que vocês possam começar as perguntas.
Gente, não é possível. Tem uma pergunta para fazer. Eu, como moderador, não vou puxar esse bonde. Então... Carlos, só para complementar também uma fala que a Josi fez sobre o acesso à língua, né? A gente fica insegura, às vezes, de participar de um processo seletivo por causa do inglês. E aí tem as empresas que divulgam uma vaga que faz parte da diversidade, é para promover a diversidade e a inclusão, e lá tem essa exigência, precisa de inglês. E como que você... É incompatível, né? Você quer promover a diversidade, mas você exige uma qualificação que aquela pessoa, naturalmente, historicamente, a gente não teria. Então, o que eu tenho para falar nesse sentido é que as empresas precisam se comprometer com o plano de carreira desse profissional que ingressa na empresa dentro dessa vaga de diversidade, que ele se comprometa, de fato, com o desenvolvimento profissional dele dentro da empresa. Ou seja, vamos acompanhar esse profissional para que ele coloque as habilidades dele aqui para a gente poder trabalhar juntos e tal, mas também que a gente acompanhe esse desenvolvimento, que a gente ofereça ferramentas que possibilite que ele cresça profissionalmente, que também enriqueça a autoestima, né? Porque a gente fica sempre muito mexido toda vez que participa de um processo seletivo em que a gente não é selecionado por causa dessa skill obrigatória que a empresa exige. Então, a minha fala é nesse sentido, de que as empresas têm um plano de desenvolvimento estruturado para que esses profissionais que entram através dessas vagas afirmativas tenham a possibilidade de se desenvolver e mostrar o trabalho sem essas exigências absurdas de inglês de 5 anos, experiência de 10 anos, enfim, todas essas obrigações para poder conseguir competir na vaga de trabalho. Obrigado. Obrigado, Aline. Eu também queria colocar que aqueles que estão nos acompanhando online, se quiserem botar as perguntas também no chat, fiquem à vontade. Eu ia pedir, Rafael, que você pudesse vir aqui para frente também, você e a Josi, se pudessem ficar aqui, eu acho que seria interessante. E isso é um comentário, né? Interessante como você tem vagas ali que o nível de inglês exigido é um nível altíssimo, e quando você vê na prática, você participa de reuniões com algumas pessoas que estão nessa mesma posição, aquele inglês não é aquele inglês que deveria, enfim, que foi o inglês pedido naquele processo de seleção. Então, esse caso que você colocou ali da sua conversa com um mexicano, eu vejo isso no dia a dia, né? Diariamente eu vejo assim, reuniões que eu participo, e que o inglês daquelas pessoas que estão naquelas posições em outros países não é esse nível de inglês que a gente exige, às vezes, aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tinha uma primeira pergunta. Por favor. Boa noite, meu nome é Hugo. Eu vim aqui a convite da Rayane, eu não atuo na área de HealthGov, e eu quero fazer uma pergunta até um pouco fora dessa questão, né, do debate de HealthGov, mas uma questão que, como profissional preto, acredito que eu passe também. Vocês acreditam que tudo isso que vocês permearam agora em relação à profissão HealthGov, ela se estende a outras áreas também? Eu trabalho com digital hoje, né? Eu vim aqui para fazer uma parceria com a RAID, fazer a cobertura nas redes, tanto da agência quanto do Pretos e Pretas. E, coincidentemente, quando a gente desceu para tomar um café, eu estava conversando com ela sobre, e agora? Eu ingresso num intercâmbio, eu ingresso no inglês, eu ingresso numa pós-graduação, para onde eu vou? E eu acabei vendo o relato de todos vocês, né, que falaram agora, que eu simplesmente estou nesse limbo. Eu sempre tenho que estar sendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes melhor. E é aquele paralelo de, eu sei que eu sou um bom profissional, eu me preparo, mas até que ponto eu me preparo para atingir um nível de carreira que eu realmente sei que eu sou capaz, ou até que ponto eu tenho que buscar o tempo todo estar fazendo alguma coisa para provar que, independentemente de ser preto ou não, eu mereço esse espaço e tenho essa capacidade. Eu queria saber o que vocês veem e se essa análise realmente ela é geral, se acontece muito mais na realidade de vocês, né, de HealthGov, ou se ela realmente ultrapassa, né? Pega vários profissionais, principalmente os profissionais que buscam escolaridade mais alta, buscam um nível de conhecimento mais alto, porque a gente sabe que para funções que não exigem tanta escolaridade, né, funções sem desmerecer de forma alguma, mas funções como um atendente de mercado, a gente acaba preenchendo com uma facilidade muito maior do que outras pessoas.
mas talvez para situações em que você seja um representante, seja uma pessoa de alta liderança, você realmente tem que estar provando o tempo todo que você está ali, não por um coitadismo, não porque você não mereça estar ali. Então, eu queria saber o que vocês veem nesse cenário que eu trouxe. Obrigado. Obrigada pela... Oi? Obrigada pela pergunta. Olha, eu faço terapia uma vez na semana para poder responder essa pergunta para mim. Por quê? Eu acho que existem coisas que a maturidade vai nos trazendo. Eu acho que existem alguns processos e algumas ansiedades, sendo uma pessoa muito ansiosa falando, que eu fui conseguir lidar melhor de um tempo para cá. Então, eu acho que existe aquele primeiro do eu preciso fazer tudo, preciso me encontrar, preciso fazer, eu preciso ser. Depois tem o de tentar se estabelecer, então você tem que ser esse profissional incrível, que não tem altos e baixos, que o seu emocional não envolve, que a sua saúde mental não... Você está sempre bem, e eu acho que você vai lidando com isso ao longo da vida. É uma questão, eu acho que vai nos acompanhar, porque eu acho que o processo racial, ele atravessa a gente de várias formas. É na forma que a gente se relaciona, é na forma que a gente ama alguém, é na forma que a gente trabalha. Então, acho que é um processo que é muito complexo para ser lidado num encontro, para ser lidado numa fala, para ser lidado numa leitura. Eu acho que vai nos atravessar. E a gente vê pelas pessoas mais velhas que já passaram por caminhos, por caminhos de profissional, que esse é um processo que elas acompanham. Mas eu acho que a maturidade, o autoconhecimento, traz para a gente benefícios. Por isso que eu acho que é importante pensar não só, que profissional eu posso ser, mas como eu posso ser esse profissional me mantendo saudável, me mantendo bem, sem passar por cima de mim, sem passar por cima da pessoa que eu sou. A área de HealthGov, sendo muito sincera com você, ela é sim muito elitista. Ela é uma área que exige muitas competências e muitas especializações e a introdução até no mercado é difícil, porque, primeiro, existe muita indicação, a gente está crescendo agora, tem até um certo boom de vagas, mas ainda não é um mercado tão amplo. Então, sim, quem acaba tendo mais escolarização, quem acaba tendo um pouco mais de acesso, quem consegue se manter em espaços de networking, acaba tendo, sim, um pouco mais de visibilidade. E a gente sabe que escolarização, acesso à escolarização no Brasil, acesso a network de qualidade é algo caro. A gente tem associações do nosso setor e a gente é um espaço para poder se encontrar, mas a gente sabe que não é algo que todo mundo pode pagar. Então, sim, ainda muito caro. É muito caro se manter e a gente sabe que é algo, às vezes, um pouco cruel. Por isso que é bem importante você estar em paz com você mesmo falando. Eu vou fazer uma escolha, mas, assim, não queira carregar os mundos. E eu sei que esse é um conselho que nem eu vou seguir, porque é muito difícil. Mas é o meu mantra. Obrigado. Só tentando responder a primeira pergunta que você trouxe, em todos os lugares que você vai, o racismo ele vai estar. Porque a gente está num país racista, a gente está num país que a gente sabe que tem um genocídio da população negra aqui. É um país que ele é racista e ele reproduz isso através das suas organizações. E dentro da a gente achar que as empresas multinacionais também não reproduzem. Elas estão no Brasil. E elas vêm de um contexto colonialista também, de várias vezes também. O racismo ele vai estar. Eu acho que igual eu comecei a falar, falei aqui, a gente não pode somente responsabilizar a pessoa negra pela sua não inserção. A responsabilização é da sociedade. A responsabilização é uma falta de política pública, que fale sobre saúde mental da população negra. A responsabilização é de uma empresa que vende diversidade, mas não faz inclusão. A responsabilização é quando você coloca uma pessoa negra lá dentro e você esquece que ela é negra, que eu acho que é um dos piores cenários. Então, você não pode esquecer que ela é uma pessoa negra. Você não pode esquecer que ela está dentro de 15 pessoas, ela é a única pessoa negra. Quais as relações de poder que existem naquele sentido? Será que é somente a responsabilização das pessoas negras de se inserirem? Então, eu acho que a minha complementação pode ser isso. A gente nunca, mas lógico, muito difícil, só falar isso, não vamos nos cobrar, não, acontece. E aí, quando a gente vai lá e concorre com uma pessoa que a gente sabe que acabou de chegar do
da Itália, porque fez um intercâmbio que os pais médicos pagaram, né? Qual é o sentimento que a gente traz aquele momento? Nunca fiz intercâmbio. Olha lá no inglês. Né? E aí eu posso até falar posteriormente, assim, né? O que as empresas deveriam estar procurando nos profissionais? Né? Será que é somente essas hard skills? Porque a gente sabe que quem tem hard skill é quem tem acesso. E quem é que tem acesso majoritariamente são as pessoas brancas do Brasil. Estou falando de Brasil, tá? Que é o contexto que eu mais conheço, que é o contexto que eu mais estudei. São as pessoas brancas. Então, nunca responsabilizar somente as pessoas pretas porque elas não estão no mercado. Porque a sua empresa porque eu não acho. Que é isso, gente? Que isso? Que falácia. Não acha? Como assim? Porque você não sabe procurar. Porque você não tem interesse de procurar. Então, Boa noite, pessoal. Eu queria só fazer um comentário a respeito da fala do Hugo. Ele não trabalha na área de HealthGov, mas a gente divide 2 clientes. Eu acho que nesse ambiente de estar trabalhando ao lado de pessoas pretas, a gente tem a necessidade de aquilomamento, de ouvir o outro, de estar atento e de ser parceiro. E o Hugo já foi essa pessoa diversas vezes, então acho que eu tenho que trazer aqui. A gente, Oficina é uma empresa onde 80% do quadro é mulher, é totalmente diferente do mercado, mas na área de HealthGov, homens são sempre maioria, e a gente atende um cliente onde a maioria é homem. E teve uma vez uma reunião que não me deixavam falar. E aí o Hugo entrou, levantou a mão, e quando ela falou para ele, ele está tentando falar, gente. E aí, em box, ele mandou uma mensagem, nossa, eu não vou mais deixar isso acontecer. Então, eu queria dividir isso com vocês, porque eu acho que tem várias camadas na sociedade, e a mulher preta, ela é sempre a última. Próxima pergunta. A Fabiana. Não? Pessoal, aqui eu tô com um probleminha na câmera aqui. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Desculpa por não estar conseguindo aparecer, mas é isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas falas até agora, foram incríveis. Meu nome é Fabiana, eu falo daqui de Recife, Pernambuco. Também gostaria de agradecer a transmissão, porque eu acho que isso já proporciona acesso a pessoas como eu, que não estão, enfim, em São Paulo, Brasília. Eu sempre agradeço quando está sendo transmitido, porque é muito necessário e inclusivo desde já, né? Estamos aqui também no Nordeste. Então, acho que as 2 falas anteriores, para mim, quase praticamente já responderam toda a minha pergunta, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu sou um profissional júnior, estou no começo de carreira, queria que as empresas não exigissem coisas absurdas para vagas, mas é um fato. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês lidaram com isso no comecinho da carreira, assim, de hackear esse sistema, né, de tentar fazer um currículo mais atrativo, de tentar colocar as experiências que pessoas como nós temos muitas experiências em muitas coisas, até porque eu venho de uma realidade de baixa renda, então já lidei com tudo na vida, né? E como é que eu trago isso também como experiências de vivência e como skills importantes que só engrandecem o meu trabalho, sendo uma pessoa negra e sendo uma pessoa LGBT e por aí vai. E como é que vocês lidaram com isso no começo de carreira, assim? Como é que vocês conseguiram se inserir no mercado de como é que vocês fizeram diante da realidade que a gente está discutindo aqui, que não é nem de perto a melhor realidade, né? Não é uma realidade muito inclusiva, mas como é que foi para vocês esse momento, assim? Era isso. Mais uma vez, obrigada, e é isso aí. Gente, eu não sou, peraí. Eu não sou de relações governamentais, né? Eu sou psicólogo, né? Mestrando em psicologia, mestre, graças a Deus, em psicologia. Futuro doutorando aí, mas Deus que sabe, né? E, assim, o que eu posso trazer aqui, que eu busco quando eu olho um currículo, né? Lógico que tem todos os viés que são necessários para uma vaga também, que precisam, que as pessoas pedem para a gente ver numa vaga, mas eu tenho sempre, um dos processos seletivos que a gente toca, né? Eu e minha equipe lá na minha empresa, sempre a gente deixa os espaços para as pessoas falarem sobre a experiência delas. Então, qual é a sua experiência com o processo legislativo? Não tem. Será que não tem mesmo? Você nunca viu um julgamento em processo legislativo, sabe? E aí, enfim, só para me ater um pouquinho do que foi perguntado, né? Eu acho que as grandes competências você pode trazer também de forma escrita, né? Mas aí, quando chega, a primeira barreira é o currículo. Tá, vamos começar por aí.
Primeira barreira é o currículo. Quem coloca lá dentro? Até você chegar para você explicar quem é você, até você colocar e chegar para uma entrevista, já foi já teve muito embarreiramento, né? Então foi o inglês, foi uma outra questão. Será que você realmente não tem nenhum nível de inglês que você possa colocar lá? Né? Será que nessa prova você não consegue escrever? Nem utilizando o Grammarly. Gente, todo mundo usa o Grammarly. Todo mundo. Eu escrevi o negócio todinho no Grammarly. Pelo amor de Deus, eu vou lá gastar traduzir? Não vou, sabe? Mas, enfim, deixa eu me ater um pouquinho também à pergunta, né? O que a gente procura quando a gente está vendo o currículo de um júnior? Eu vou ser bem sincero, hoje a gente tem mais foco em soft skills, né? Em como essa pessoa, a gente vê potencial. Eu acho que essa é a grande palavra que eu não falei no começo, né? Mas a gente vê potencial. Igual eu falei, se a pessoa está te embarreirando porque você não tem inglês, mas esqueceu toda a sua trajetória de você estar ali naquele ambiente totalmente elitista, ela não te merece, né? Essa é lógica que a gente também está falando de vários contextos de dinheiro, que a gente precisa de emprego, né? Precisa que as pessoas nos paguem, a gente precisa pagar nossas contas. Mas é isso, a gente tem que ver potencial. Como é que eu transcrevo o meu potencial hoje no meu currículo? Primeiro, visual. Né? Será que o seu currículo está visualmente legal de se ler, legal de se colocar? Lógico que eu não estou pegando, eu pego alguns poucos currículos, né, que a gente utiliza uma plataforma, né? Mas quando você coloca sobre sua experiência, o que de legal você trouxe na sua experiência? Você nunca atendeu nenhum cliente, você não entrou em nenhuma reunião de cliente? Você nunca ficou nem responsável quando o seu pleno faltou para mandar e atender por WhatsApp? Isso aí também funciona, gente. Isso também é atendimento de clientes. Isso também é postura, né? E lógico que quando chega, e depois há várias barreiras aí do currículo, quando chega na entrevista, a gente pode estar falando um pouquinho mais lógico, tem algumas questões do hackzinho, né, de como se dá bem em entrevistas. Tem, gente. Uso todas? Nem sempre tem espaço para isso. Mas quando a gente tem espaço para poder colocar, a gente coloca. Eu não sei se eu consegui responder, porque às vezes eu viajo um pouquinho muito prolixo, assim, erro acadêmico, né? Mas, enfim, eu faço. Fabiana. Obrigada pela pergunta, Fabiana. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente é júnior e a gente quer ir é saber o que você quer. No sentido de que, a gente que trabalha com relações governamentais, eu acabei de sair de um gabinete. É uma possibilidade. Você pode ir para a consultoria, você pode trabalhar em prefeitura. É o que você está buscando agora. Outra coisa, você tem que fazer processo seletivo. Eu tinha muito medo de fazer processo seletivo, gente, porque eu não sou uma pessoa boa para lidar com não. Estou abrindo meu coração para vocês. Eu sofria muito. Então, eu evitava fazer. Tipo assim, porque eu ficava depois muito tempo raciocinando. O que eu errei? Aí eu falei uma palavra errada, aí eu dei contida. Mas isso é um tipo isso aí, é uma atividade que a gente tem que fazer. Porque a partir do momento que você se coloca nessa situação, é que você vê o que o recrutador precisa de você naquele nicho específico. Vou falar o que, por exemplo, se você for para o setor público, uma coisa que se espera muito, principalmente se você for trabalhar com um político, é a questão de ser confiável. Você tem que demonstrar ser uma pessoa confiável, não importa a sua idade. Se chega alguém lá, júnior, alguém sênior, ou alguém pleno, seja qual a pessoa que for, ela tem que ser confiável. E você que tem que trabalhar na sua forma de falar, na sua forma de passar a informação, como que você vai conseguir transpassar isso? José, é difícil, eu não consigo. Infelizmente, a gente tem que lidar com essas situações, gente. A gente é chamado para essas coisas. Então, você tem que ter uma postura, não necessariamente altiva, não é isso que estão esperando, mas que você seja alguém confiável. O cargo de confiança, já se diz, né? É dado para alguém, e esse confiável é muito para o local que você vai trabalhar. Você vai para um gabinete, é uma confiança específica, você vai para um ministério, a confiança é outra. Do ponto de vista de empresa, que é onde eu estou agora. A gente está num processo lá que a gente está, enfim, olhando alguns perfis júnior. E algo que eu olho bastante é o que a pessoa ela tentou fazer naquilo que é possibilidade dela, sabe? Então, ela não tem experiência necessariamente em uma consultoria, mas ela fez algum tipo de voluntariado, ela fez alguma atividade que envolva relações governamentais, relações com ONGs, relações com alguma entidade, mesmo que de forma voluntária, que papel ela desempenhou ali? Ela participou de algum tipo de coletivo? Porque isso, mais importante do que a função, é que tipo de habilidade você aprendeu nesse lugar. Porque quando a gente fala de HelpGov, a gente está falando de relacionar. Não tem como ficar um bichinho com medo de falar com as pessoas e de não levantar a cabeça. A gente tem muitas questões relacionadas à segurança, mas às vezes no dia a dia você tem que
botar no bolso e ir. Se você que se colocou em situações de voluntariado, se você trabalhou, mesmo que seja na igreja, tá, gente? Se você se colocou em situações em que você teve que lidar com alguma autoridade, é importante para saber se você desenvolveu competências necessárias para se relacionar. Se você é uma pessoa que se comunica bem, que consegue passar uma mensagem. E aí entra muito a nossa área, que é a área que envolve política, você tem que ler muito sobre o assunto para você conseguir passar a confiança de que você entende os processos, de que você entende sobre o processo legislativo, mas mais que isso, que você entende sobre o funcionamento do poder e da máquina pública. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que agora você tem que, primeiro, entender em que lugar eu quero focar. A partir disso, mesmo que não manda, eu mandei currículo para vários lugares que eu falei assim, é que eu não tenho chance, mas a primeira entrevista você faz. E aí você vai pegando um pouco mais de confiança. Eu já sei que aqui ela quer uma pegadinha, eu já sei que aqui ela quer saber de soft skills, eu já quero isso. E isso você tem que fazer. Não tem como correr disso. E o outro você tem que se colocar em situações que você consiga treinar a sua capacidade de relacionamento, e isso não necessariamente é empresarial, é muito mais a situação que você se coloca. Em outro ponto tenha um vocabulário, tenha uma forma de falar que mostre que você, por mais que não tenha trabalhado com o presidente da República, você entende como o funcionamento das coisas acontece. Você não tenha trabalhado com o prefeito da sua cidade ou do seu município, que você sabe como a máquina pública ali opera, porque eu acho que isso é muito importante. Como o Rafael bem falou, as soft skills elas são importantes, mas elas são muito aliadas, na minha percepção, a hard skills. Então, por exemplo, se você não sabe, eu não tenho muito domínio, por exemplo, de dados, mas você consegue fazer uma boa análise de dados, você consegue ter uma leitura qualitativa boa, isso é um ponto ao seu favor. Então, eu acho que são dicas que eu daria aí para quem está buscando um cargo ou júnior ou indo para um nível pleno. Eu, como também respondendo a pergunta da Fabiana, eu nunca estive no mundo HealthGov, né? Eu entrei faz pouquíssimo tempo. E o que a Josi acabou de falar sobre estar envolvidos em projetos sociais, do voluntariado, isso fez bastante diferença, porque eu tenho habilidades que consegui desenvolver dentro desses contextos e que eu pude aplicar, que eu posso aplicar hoje dentro da empresa a qual eu trabalho. Então, é sempre enaltecer o seu currículo, por mais que às vezes você ache que aquela habilidade não é tão importante, que não é tão relevante, coloque, né? Se coloque e aposte nas habilidades que você tem. Outra dica que eu dou também é não se sabote, sabe? Não se sabote quando aparecer uma vaga que tem milhares de requisitos, se arrisque, participe. E também, complementando o que a Josi falou, você se arrisca, vá fazer e você vai pegando mais experiência, mais confiança para participar desses processos seletivos. Então, acho que a dica é essa, não se sabotar, buscar também conhecimento dentro desse mundo da internet, né, do acesso que a gente tem, por mais que às vezes algumas pessoas tenham essa dificuldade, mas leia bastante aqueles minutinhos que você tem, assim, dentro ao invés de estar no WhatsApp, ao invés de estar em outra rede social, lê um artigo, vê como aquele profissional atua dentro desse mercado, se você tem algum profissional que você admira, então acompanhar, né, o passo a passo também, eu acho que enriquece e te dá mais munição para poder concorrer a uma vaga dentro daí do espaço que você deseja. Obrigado. Acho que tem pergunta aqui, não tem? Boa noite, gente. Eu sou a Tayane. Hoje eu ocupo uma vaga de analista de HealthGov pleno, só que em uma organização de terceiro setor, mas eu enxergo uma dificuldade muito grande na minha posição e onde eu frequento de trazer esse debate até a instituição que eu trabalho, as empresas, os lugares onde eu estou. A gente fica com um certo medo de ser marcado, de ser aquela pessoa que sempre fica, e cadê as pessoas negras na sala? Então, eu queria um pouco conversar com todos vocês sobre como a gente traz esse debate, de certa forma, para esses lugares que a gente ocupa, como fazer isso sem se sentir desse jeito marcado ou responsabilizado. Acho que a palavra é, eu me sinto muitas vezes, eu e meus outros colegas, que acho que a gente fez um aquilombamento no lugar onde eu trabalho, a gente se sente, de certa forma, responsabilizado a trazer essa pauta para dentro, mas com medo também, de certa forma, de trazer. Então, acho que eu queria conversar um pouco com vocês e entender um pouco das experiências.
Bom, é uma pauta que também que é uma pauta também das pessoas brancas, né? Muito triste de pessoas brancas não falarem de racismo, mas por que que elas não falam? Porque não é uma coisa que elas sofrem, não é uma coisa que elas se importam. Ah, racismo, ali, com você. Nossa, que pena. Não vão se importar, não vão. Né? Quando a gente vai estudar os estudos sobre diversidade, inclusão e tudo mais, né? Ela sempre começa pela liderança e depois desce, né? De baixo para cima. Mas às vezes tem que dar aquele start, né? Olha para todo mundo. Por que só tem eu aqui? Por que só tem 3 pessoas em 100 aqui? Por que a gente só ocupa 10% dos cargos? Por que não tem ninguém na gestão? Lógico que isso aí é o que é esperado, né? Que é a responsabilidade, né? Falaram muito sobre as pessoas brancas nos debates sobre racismo. Será que porque elas não se interessam? Mas vai lá falar sobre um debate sobre política internacional, né? Sobre SG internacional. Você vai lá, quem são, né? Quem é a plateia? Vai falar sobre essas questões. Porque elas não se interessam, né? Infelizmente, tem que dar aquele start, né? O que aconteceu na minha organização? Foi uma pessoa, né? Que deu start na atual gerente de RH. Né? Falou, por que só tem eu aqui? E lógico, para até ele falar sobre isso, tem todo o contexto social, de onde ele veio, já era uma pessoa privilegiada em questão de renda e tudo mais, né? Então, para ele era tranquilo nesse quesito. Mas foi ali, uma pessoa falando. E depois começaram a se pensar também, cadê as pessoas? E as pessoas começaram a se perguntar, cadê as pessoas? Né? O que acontece? Eu não sei, eu não tenho tanto aprofundamento no estudo para falar sobre o que é o oposto do aquilombamento, mas eu posso falar sobre branquitude, e a branquitude se protege. E só tem pessoas brancas recrutando, somente pessoas brancas vão entrar. Lógico que eu estou falando assim num nível bem cru, tá, de análise. Não entendo que somente isso será assim, né? Somente pessoas brancas vão entrar. Por que falar sobre racismo? A gente fala dia 20 de novembro. Entende? E eu sei que é muito pesado, é muito ruim, mas acaba que cai, né? Acaba que cai. As pessoas não vão falar. E é ruim, porque a gente também lá na nossa organização fala, cadê as pessoas brancas para falar sobre racismo? E até falam, né? Até tem umas pessoas que falam, e pessoas que nem sabem o que é. Porque às vezes não conviveu. Às vezes foi desde do que eles chamam kindergarten, né? Como é que fala? O jardim de infância. Só pessoas brancas. Foi para a universidade, todos os colegas brancos. Aí chega na organização, tem 2 pessoas negras aqui, que legal. Não conviveram. Aí eu posso trazer a mesma pauta de pessoas trans, né? Quantas pessoas trans vocês convivem? Não conhecem, convivem. Convivem. É a mesma coisa. A gente acha que é muito além, né? As pessoas brancas, tem gente que não convive com pessoas negras. Não convive de forma, assim, de relacionamentos. Mas é empregada, é um porteiro, é um motorista, entendeu? Mas cadê os relacionamentos? Não vou falar sobre racismo, não pega, não dói. Né? Infelizmente, acaba que fica assim. Né? Então, só essa pessoa vai falar, e aí que tá. Deu start, mas será que você tem que somente continuar? Cadê a responsabilidade da organização, que eu sempre tenho falado, né? Então, uma organização que pense sobre inclusão, não fala sobre diversidade de colocar as pessoas, esquece que as pessoas são pretas, né? Não uma mulher, não é só uma mulher, não é só uma mulher preta, não é só uma mulher gerente, é uma mulher preta gerente da organização. Cadê as organizações para pensarem sobre isso? Né? Será que somente as pessoas pretas têm que falar sobre racismo para todo mundo da organização? Não, gente. Não, não é. Eu não sei se eu consegui te responder, mas... Tá, acho que falando do contexto de Helgol, vou ser muito séria com você. Hoje eu só me sinto, o único momento que eu me sinto na minha carreira mais confortável de trazer esse debate para uma organização que eu trabalho é agora. Agora foi ótimo, né? Usando o pronome para o agora. Porque é o cargo de gerente. Antes eu não conseguia fazer isso. Primeiro, porque a gente tem que trabalhar. A gente sabe que a gente está trabalhando no ambiente político. Então, às vezes, é complicado você colocar uma posição política, quando você vai colocar uma questão racial, é como se fosse uma militância, e é uma militância logo à esquerda. Então, a gente de Helgov é muito complexo, porque nem todas as empresas vão ter grupos de afinidade, nem todas as empresas vão ter espaço para falar. Então, eu só me sinto, vamos dizer assim, um pouco mais empoderada para levantar esse debate, porque o cargo de hoje me permite fazer isso. Então, eu posso pensar em fornecedor que tenha diversidade, eu posso pensar em contratar pessoas com diversidade, porque eu tenho meu budget.
Mas antes eu era parte, então eu não podia fazer isso. Agora tem formas de hackear. Quais são essas formas? Elas não podem ser tão efetivas, elas não podem ser tão assim, mas é como a gente se organiza. E eu vi uma vez um filme que falava de uma estratégia dos escravos nos Estados Unidos, que eles fizeram as linhas de trem, né, para poder escapar, e existia toda uma teia debaixo da cidade, para as pessoas poderem irem, se encontrarem, fazer esse espaço. Eu acho que a gente pode fazer no limite que a gente consegue. Então, se você sabe de uma vaga, passar para uma pessoa negra primeiro. Se a gente sabe, a gente que é de HelpGov trabalha muito com furo de informação. Fala para o seu colega, porque isso é importante para o trabalho dele, para ele se sentir bem. Quem está dizendo que não trabalha, sim. Eu estou olhando você. A gente trabalha muito com informação, com compartilhamento de informação, que sobre aqui, que sobre ali. Eu acho que essas são formas que a gente já pode se ajudar enquanto comunidade negra de uma profissão. Agora, assim, sem dourar a pílula, depende do cargo. Se você, igual a colega que fez a pergunta de Júnior, eu não tinha não ia falar sobre isso. Porque não estava no meu poder ainda de poder bancar minha posição. Hoje eu consigo fazer isso. Infelizmente é uma verdade. Não tem como, às vezes, sair disso. Se você conseguir no seu trabalho, fez um grupo de afinidade. Isso é muito bom, porque aí você consegue trazer as pessoas para perto. Então, eu acho que é muito cruel para a gente, porque a gente queria ser mais efetivo, mas fazendo jabá de novo do coletivo é um lugar da gente conseguir trazer esse debate, não necessariamente para dentro da empresa, mas para as pessoas negras que estão dentro da empresa. Porque é uma problemática branca, e eu queria que as pessoas brancas estivessem aqui, mas é o que falou. Não necessariamente toque o pacto narcísico da branquitude, que é o tema do livro agora da Cida Bento, é exatamente isso. As conexões brancas levam a outras conexões brancas, que as nossas conexões negras nos levem a outras conexões negras. Aline, você quer fazer um comentário? Sim, sobre como implementar, né? Eu acho que eu fui até ousada quando lancei essa ideia dentro da empresa com a qual eu trabalho hoje, porque eu não me via. É aquela história de você estar dentro de uma empresa e você não se enxergar em lugar nenhum. Então, fiz a provocação para o CEO e falei, olha, é importante. E por que é tão importante? Porque tem a ver com a minha existência, com a minha história. Então, hoje eu estou numa posição que eu tenho essa liberdade de falar isso para o chefe da empresa. Talvez em algum outro setor, alguma outra empresa que eu trabalho, talvez eu não tenha esse canal tão aberto e tão transparente para fazer esse debate, trazer esse debate para dentro da empresa. Mas tive a grata surpresa, já que esse CEO, ele é um aliado, né? Ele me deu completa liberdade para implementar as ações de diversidade e inclusão dentro da IntelliGov, mas tem uma coisa que é muito mais profunda, que eu sinto que eu sou responsável também por essas outras pessoas pretas que precisam ingressar no mercado de trabalho e que eu possa ser voz dessas pessoas, que eu possa promover essas condições usando a posição que eu estou hoje para que essas pessoas tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho também. Não só dentro de HelpGov, né? Como eu disse, faz pouquíssimo tempo que eu ingressei nesse mercado, mas que eu possa ser voz e porta e janela para outras pessoas que estão por vir e que desejam atuar dentro dessas empresas. Então, acho que fui ousada em chamar esse assunto e implementar as ações e ser a porta-voz desse projeto tão bacana que, assim, estamos engatinhando, tem muita coisa para fazer ainda. Sinto a mesma insatisfação que o Rafael falou no começo, que falamos sempre de diversidade e inclusão, falamos, mas o que nós estamos fazendo? Então, acho que é mais isso, sair da teoria e mais para a prática e implementar, de fato, todas essas ações, sendo porta-voz, tendo essa posição mais privilegiada, liberdade também de poder tocar nesse assunto dentro do local de trabalho onde você faz parte. Obrigado. Antes de eu passar, a gente tem uma pessoa só online que faz uma pergunta e a gente alterna, tá? Pode ser? Quem é? É o Tiago de Souza. Tiago, se você puder ativar teu som para fazer a pergunta. Bom, vamos passar para ele. Depois a gente volta para ele. Por favor. Boa noite, eu sou a Tisa. Eu me senti muito contemplada em algumas falas, principalmente pelo jeito da Josi,
E a minha pergunta vem em complemento à pergunta do Hugo. Quando eu optei por trabalhar na área de relações governamentais, eu senti muito uma necessidade de especialização. E aí, em comparação a pessoas que eu via sendo contratadas, a minha especialização era um pouco maior. E aí veio toda uma questão de autocobrança, de atrelar o seu valor ao processo. E a pergunta é, como definir esse linear, sabe? De isso está bom e é uma questão de tempo, ou de isso realmente precisa ser melhorado? E ainda na linha de hackear o sistema, seria quais estratégias não tão óbvias a gente poderia adotar para colocar tanto numa situação de vítima, mas poder fazer ativamente algo que não é tradicional, para, enfim, estar se efetivando e estar se desenvolvendo. Tá. Assim, eu acho que tem um pré-requisito da profissão que é a especialização. Eu acho que a gente entrou num lugar onde, e aí falando para o nosso nicho aqui, né, pessoas negras que estão tentando um espaço. A especialização ela brilha nos olhos. Então, se você tem especialização, se você tem idioma, se você tem um mestrado, é uma coisa que é levada em consideração. E é uma coisa que eu vou te falar, eu não estou falando que é a ideal, não estou falando que é a certa. Foi a minha estratégia. A minha estratégia foi o acadêmico. Sempre foi a minha estratégia. Não estou falando novamente que isso é o ideal, que isso é o correto. Isso me custou muita saúde mental. Mas isso foi a forma que eu, a Josiara, a garota da universidade, achou assim, cara, cada um tem o seu lugarzinho de proteção. Ele que é psicólogo, ele vai saber melhor do que eu. Cada um tem o seu lugar que você sempre pode falar assim, você pode me olhar da cabeça aos pés e me destratar, mas eu tenho o meu lugar de proteção. O meu foi esse. Eu poderia sair de uma entrevista me sentindo a pior pessoa, mas eu tentava me garantir sempre na formação acadêmica. Para algumas pessoas é o idioma, para outras pessoas é a experiência. Então, eu acho que você tem que achar em você o que é esse lugar. E eu acho que todo mundo vai ter que ter esse lugar, porque eu acho que todo mundo vai ter o seu impostor morando consigo ali para algum momento. Então, tem gente que se garante até na beleza. Talvez você, né, fala assim, mas eu sou belíssima. Pode ser também. Pode ser legítimo, pode ser também. A gente vai se agarrando àquilo que a gente acha que pode ser bom para o processo. Eu falo muito bem, eu articulo muito bem, eu conheço tal pessoa, todo mundo tem esse lugar. Eu acho que é mais do que eu te falar assim, como achar qual é para você. O outro essa linha é a mesma resposta. Cada um tem uma linha. Cada um vai achar o seu lugar, para até onde tem que ir, ou o que pode fazer. Eu acho que ao longo da vida e ao longo da sua carreira, você vai sentindo necessidades distintas de coisas que você tem que preencher. Então, no início, às vezes, é alguma coisa que você tem que ter. Depois de um tempo, vão ser outros aspectos. Vou te dar um exemplo meu. No início, e eu estou te falando que como não é necessariamente algo bom, eu foquei tanto no que era acadêmico que eu era um bichinho. Se um parlamentar falasse comigo, eu falava assim, olhando para o chão. Às vezes eu me mantinha em tudo, mas era muito difícil para mim. E aí, depois de um tempo, quando eu falei, cara, para eu conseguir um cargo melhor, eu vou ter que desenvolver network. Eu vou ter que falar, eu vou ter que sair da caverna, pôr minha bela cara preta tapa. E aí, foi uma competência que eu tive que desenvolver, mas que para mim era muito pesado naquele início, porque eu já estava lidando com muita cobrança. A cobrança de, na universidade, ser a pessoa negra, de ter que pegar transporte, para mim era pesado, então era algo a mais. Depois de um tempo, se tornou algo que eu conseguia lidar melhor. Então, eu acho que existem momentos e momentos na vida da gente, e eu acho que o importante é você, independente do que eu falar aqui, achar em você essa resposta. O que é o meu lugar de segurança? Porque o que é latente é o lugar da impostora. Isso aparece para a gente na cara. Ele vai aparecer, isso é identificável. Mas qual é o meu lugar do contrário da impostora? Porque por mais que a gente seja, a autoestima não esteja boa, tem um lugar que você fala assim, cara, aqui eu vou, foque nisso por enquanto. Foque nesse lugar. E aí é algo que você vai ter que contratar um bom psicólogo e aí chegar nessa resposta. Terapia há 6 anos, tá? Continue na terapia para conseguir achar, porque eu acho que não existe, você tem que achar seu feeling, assim, tipo, cara, eu sou bom em quê? Em relações governamentais, nem todo mundo vai ser bom necessariamente
com a conversa cliente, ali, face a face. Às vezes vai ser muito melhor em monitoramento. Então, vá atrás disso. Especialize em dados, se é o que você quer. Agora você fala, meu negócio vai falar, porque eu me garanto, porque eu chego. Vá nisso. Mas aí a gente não pode ter esse segundo, né? Porque ele vai exigir muito e a gente não consegue dar. Acho que sempre prefiro que você Olá, fale. pessoal. Desculpa. Tiago? Isso, desculpa-me. Não. Eu tive problema na minha conexão. Então, vamos fazer o Ainda seguinte, Tiago. Vamos terminar essa pergunta e a gente passa a palavra para você fazer? Ok. Pode ser? Obrigado. Acho que eu faço coro a tudo que a Josi falou. Incrível, incrível que você falou exatamente isso. Eu nunca, igual eu trouxe para vocês no começo, eu não queria trazer uma responsabilidade individual, né? Eu acho que eu pego muito mais a questão, porque eu só estou falando de uma empresa também, né? Então eu pego muito uma questão de uma empresa. O que eu posso trazer, só para você entender um pouco do contexto, o quanto pessoas brancas se indicam, né? Pega essa pessoa que ela é incrível, trabalhei com ela em tal lugar, seleciona ela. O quanto pessoas brancas têm o próprio network, né? E quantas pessoas negras se indicam? E eu, enquanto recrutador, eu vou atrás daquela pessoa. Nossa, achei essa pessoa incrível. Será que tem alguma coisa por trás? E às vezes eu recebo uma balde de água fria e às vezes eu recebo não. Eu tenho uma certeza que eu vou contratar aquela pessoa, né? Acho que focar em network é muito... Lógico que a gente tem todas aquelas questões, né? Mas é esse o caminho também. Focar em network. Cobre os recrutadores porque não recrutaram vocês. Quantas pessoas brancas não vão no meu LinkedIn e perguntam por que eu não passei? Quantas, gente? Quantas? Por que vocês não podem fazer isso também? Às vezes uma resposta assim, olha, talvez eu não tenha esse requisito que eu precisava. De verdade, não tem. Ou porque o estagiário é de manhã. Às vezes não, a pessoa nem viu o seu currículo, né? E aí que entra o segundo ponto. Até que ponto você está indo nos processos seletivos? Você está passando só para aquele ponto de triagem? Você não passa nem da triagem, você não vai nem para uma entrevista? O que será que tem alguma coisa de errado? Não queria entrar nessa questão individual, mas já entrando, o que tem no seu currículo que ele não está sendo chamado? Será que ela tem as palavras-chave hoje que são necessárias? Processo legislativo, stakeholders, atendimento a clientes, monitoramento, DOI, são todas palavras-chave que vocês podem utilizar no currículo de vocês, né? Então, análise de dados, né? Que é o futuro, análise de dados é o futuro. Até na psicologia também, quem não sabe de análise de dados está ficando para trás, né? E lógico que eu estou falando de uma psicologia organizacional, estou falando de outras coisas não. Mas é isso, sabe? Coloquem, vejam até que ponto vocês passam no processo seletivo. É uma entrevista, você sempre passa uma entrevista, mas sempre bate na trave. O que será que está acontecendo? Será que você não tem um amigo para você fazer um treinamento? Será que você não pode pedir um feedback mais aprofundado? Será que aquela pessoa está disposta a te dar um feedback mais aprofundado, né? Será que é na minha fala, em como eu articulo as palavras, né? E, logicamente, novamente, não queria entrar na questão individual, mas acho que é uma boa reflexão, né? Até que ponto eu estou indo para os processos seletivos? Até que ponto os meus amigos estão me indicando ou não estão me indicando, né? Então, tem tudo isso também. Aline, você quer fazer um comentário? Não? Ok, obrigado. Tiago, não sei se você nos ouve, mas a palavra está com você. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Tiago, eu falo aqui de Florianópolis e está sendo, assim, muito enriquecedor estar participando com vocês. Eu ainda estou engatinhando nesse assunto que eu acho muito importante, né? Eu estive numa empresa, né? Eu estou numa empresa que, eu vou falar grosso modo, eu me sentia na Casa Grande, né? Então, na Casa Grande eu nunca fui afetado. Então, eu sempre falava de diversidade, sempre falava de inclusão, preconceito, racismo. Eu não me enquadrava, porque eu não, né, ao meu modo, eu não passava por isso. E com o passar do tempo, eu fui verificando que eu passava por isso, eu passo por isso, mas só que é um modo velado, né? É um modo velado que, lendo sobre livros do passado, eu via que os negros do passado que estavam trabalhando na Casa Grande, eles se achavam da Casa Grande, eles se achavam os senhorzinhos, né? E depois, quando caiu a realidade de muitos iam para o quilombo, muitos se revoltavam contra os senhores, né? E isso daí me deu um choque muito grande.
E o conhecimento, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Aline. Eu vi que a empresa dela, ela está abrindo vagas, está dando oportunidade para outras pessoas participarem, a comunidade. Mas a comunidade, qual que é a estratégia de conhecimento dessas vagas para a comunidade? Como que vocês vão divulgar? Como que vai ser feita essa seleção? Eu gostaria de saber um pouquinho mais, porque eu vejo que muitas vezes nós não temos o conhecimento, né? Às vezes fica muito restrito para a empresa, mas a comunidade não está sabendo. Aline, você está muda. Olha aí, gente, desculpa, porque a minha pequena está chorando aqui, eu estou um pouco desnorteada. Bom, a divulgação das vagas normalmente são feitas nas redes sociais, né? Seja no Instagram ou basicamente no LinkedIn. Mas também nós publicamos nesses grupos que nós fazemos parte. Então, se você tem interesse em concorrer a alguma dessas vagas, o importante é que acompanhe as redes sociais e também siga o nosso LinkedIn. Toda vez que é publicada uma vaga, a gente publica normalmente pelo LinkedIn. É essa estratégia que a gente usa. Aline, a gente sabe que você tem que sair, então se você já puder se despedindo, eu Como queria... eu iniciei falando, dizendo que eu estou de licença maternidade, eu estou com uma bebezinha de 3 meses aqui em casa e ela está no momento de choro dela. E eu estou muito feliz pelo convite, por assim, poder contribuir com o debate. Acho que a gente tem bastante ainda, muita coisa para falar sobre esse assunto, mas também não só para nós, pessoas pretas, mas também que as pessoas brancas participem desse debate, né? E estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Se as pessoas tiverem interesse, podem me adicionar no LinkedIn e entrar em contato também com pretos e pretas para que a gente possa, enfim, promover outros debates, não só sobre essa temática, mas também que a gente possa falar sobre outras coisas, sobre política, filosofia, história, artes, enfim, tudo aquilo que nós, pessoas pretas, temos conhecimento também. Obrigado, Aline. Obrigado pela tua Desculpa, participação. gente, eu tenho que sair não a francesa, mas sair para dar um suporte para a Maia, para minha pequena que está gritando aqui no colo do pai. Tá bom? Gente, obrigada pela participação. Boa noite para vocês. Bom encerramento. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Pessoal, eu sou o Luiz e eu gostaria de fazer muito mais um comentário do que uma pergunta. Eu gostaria de dizer que, em parte, sou o resultado desse coletivo. Há um tempo atrás, durante a pandemia, eu estava terminando meu estágio administrativo e eu estava há uns bons meses procurando uma vaga. E aquele não. A gente bate na trave daquela vaga muito boa que você fala, é meu sonho, vai mudar minha vida, e não foi dessa vez. E aí a gente começa a se engajar. Eu que estava na área da comunicação, nunca achei que eu poderia entrar em relações governamentais. E fui tentando, fui vendo as vagas e foi graças a uma vaga que foi divulgada no coletivo. Então, eu valorizo muito esse coletivo e estou muito feliz de estar aqui presente com vocês pessoalmente. Também, além disso, outros processos. O Rafael, estive estagiando na BMJ e eu gostaria de comentar que, além de ser visto como uma pessoa preta, eu era visto como uma pessoa também de periferia. Isso é muito importante, porque a população negra está marcada pelos os piores marcadores sociais da nossa sociedade. Então, violência, pobreza e outros sempre nos atingem com mais força. Então, muito obrigado, muito animado de estar aqui presente entre todas essas pessoas incríveis. E espero que a gente continue fazendo esse trabalho muito lindo pela frente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Tamires Vilarinho. Eu sou gestora de time de um time de relações governamentais, especialmente mais apaixonada por estados e municípios. Por que será? Mas queria falar um pouquinho sobre mentoria e sobre
como é nos cargos de coordenação, a gerência é um lugar de... Quando a gente já é júnior, é mais difícil você enxergar em quem você vai ser, quem é um potencial mentor, porque normalmente um mentor branco não percorreu o caminho que você percorreu. Então é difícil ele te passar uma experiência que valha realmente para você, né? E dentro desse contexto, e trazendo o exemplo de uma discussão que surgiu no grupo sobre o anuário, né, Origem, eu queria saber como o coletivo Pretos, como vocês enxergam, e aí eu, né, deixo a palavra para vocês dois, que o Pretos e Pretas pode se inserir nesse contexto de ser um ambiente de mentoria, tanto para quem é júnior, como para quem é pleno ou sênior, e pode ser também uma voz ativa de solicitação de inclusão de nomes pretos em ambientes em que, majoritariamente, só pessoas brancas têm atuado. A gente teve um outro exemplo, até comentava com a Francine, da Brig, que no Mulheres de HellGov Internacional, a foto que a gente tem só tem 4 pretas. Isso teriam 5, porque a Rayane foi embora. E aí eu comentei, Fran, a gente precisa conversar sobre isso, e a gente até marcou várias vezes um almoço para falar sobre isso, e ainda não saiu. Mas eu queria saber como que vocês enxergam que o Pretos e Pretas pode ter essa voz ativa de mentorar e também de requerer espaço em lugares importantes, como premiações e mesas de discussão, né, dentro desse contexto. Obrigada. Vamos lá, ótima sua pergunta. Ótima. Vamos lá, do começo. Cara, vamos falar sobre a premiação do anuário. Obrigada, né? Você tem que falar isso. É verdade. Mas Jovem. Pois é. E eu acho que foi um negócio muito, assim, primeiro que é o nosso sonho, eu falo muito disso com a Rai, assim, é o sonho que a gente tenha, é que o coletivo seja esse espaço. Sabe aquelas... Daqui a pouco estou usando tanto o exemplo dos Estados Unidos, vão achar que eu sou fã. Sou não, gente. Só porque eu acho que as discussões em torno da comunidade negra são um pouco mais amadurecidas. Só por isso que eu gosto de trazer. Mas existe muito das casas, escolas, dos espaços que são de desenvolvimento de pessoas negras. Que falar de dinheiro, de falar de ganhar dinheiro não é um problema. Eu quero ganhar mais sim, eu quero fazer mais sim, eu quero... Porque hoje ainda tem muito assim, qual é o salário? Eu não vou falar. E qual que vai ganhar? E o que vai fazer? Vai ter uma coisa assim, parece que está mordendo a bunda de alguém quando você fala do negócio. E existe, eu acho que lá uma ideia melhor de que as pessoas negras se qualifiquem, ganhem bem. E eu acho que o coletivo, cara, a gente está falando de pessoas altamente qualificadas, todo mundo aqui é altamente qualificado, a gente está falando de pessoas muito bem relacionadas, todo mundo aqui é muito bem relacionado, a gente está falando de um lugar de pessoas que estão no espaço de privilégio, querendo ou não, a gente está, né? Todo mundo se formou, teve uma graduação, teve acesso a lugares que muitos dos pais não tiveram, né? Acesso a um espaço que os pais nem sonharam. Então, a gente está falando de um lugar onde as pessoas elas podem proporcionar isso umas para as outras. Mas aí a gente tem um fator, engajamento. A gente tem muita dificuldade de engajar. Muita. A gente, assim, quando eu e a Rai, assim, acho que desde o início do coletivo, né? Tem aquela ideia inicial, vamos fazer, e aí o engajamento vai caindo e você se sente assim, porque no fim do dia todo mundo aqui trabalha. Todo mundo tem que dar conta. E aí tem mestrado, tem pós-graduação, tem família, tem filho, tem uma série de coisas que você tem que reagrupar para fazer o coletivo, que é muito mais um desejo coletivo, ir para frente. Então, assim, eu acho que o espaço do coletivo seria para isso. Tanto que uma das estratégias que eu e a Rai estava pensando é trazer mais estudantes. Porque eu posso, assim, a gente aqui pode ser possíveis mentores. Para quem está na universidade ainda, para quem está passando pelo processo ainda de graduação, que não sabe como achar um estágio, que não sabe que competência ela pode ter. Porque, sendo muito sincera, de um tempo para cá, parece que virou um espaço para divulgação de LinkedIn, aí tem um outro evento, tem uma coisa. Assim, na boa, isso é bom, eu acho que é legal, mas a gente está falando demais, né? A gente está falando de uma outra proposta. Então, a gente está com foco agora para que o coletivo seja esse espaço. Mas até a gente chegar num lugar onde a gente possa pedir é muito complicado, porque existe uma coisa na nossa profissão, todo mundo aqui vai saber, as pessoas respeitam senioridade, respeitam o seu cargo.
E a gente, até para falar, por exemplo, quando a gente vai falar com mulheres brancas, a gente sabe que tem um recorte ali. Até quando eu vou chegar para falar, porque nós somos mulheres em Helgov, tá, peraí, até uma página vai, a partir daqui não vai. E a gente sabe disso aqui, todo mundo está incluso aqui, 1 milhão de grupos sabe que essas coisas acontecem. Então, a gente ainda não tem corpo para fazer esse tipo de exigência, mas a gente fala muito, é igual a colega falou, a gente é um grupo que é chamado de chata, não tem negro, não tem isso, não tem essa pessoa, não tem. Para conseguir determinadas coisas é muito difícil. Eu até converso com a Raíssa, para conseguir um ingresso para ir no anuário, é muito difícil. Conseguimos. E é complicado, mas eu acho que a gente ganhando pouco, a gente ganhando isso, se vai acontecer, não sei. Porque aqui é o meu sonho ter engajamento e não necessariamente a gente vai ter. A gente pode chegar nesse espaço e falar, vamos ter pessoas negras sendo representadas no anuário, e não é nas mesmas escalas, a gente quer diversidade de pessoas. Entendeu? É um sonho. Se isso vai acontecer, eu espero, eu e a Rai, de coração que aconteça. Mas ambição e sonhos a gente tem. Mas a gente precisa do engajamento, precisa de vocês também. Porque senão é eu e ela, o que a gente vai fazer? E aí é o evento, é a mesa consciência negra, aí a gente tem que falar. E eu acho que não sei se eu respondi, mas a ideia de mentoria é algo que está no nosso corpo. Não só pensando em mentoria, porque a gente pensa geralmente assim, tá no cargo de gerente, vai mentorar. Não, mas quando eu estava na minha época de, sei lá, júnior, eu poderia mentorar alguém da universidade. Eu poderia dar um passo a passo. Então, não é a ideia de só, eu tenho um grande cargo num lugar bacana para mentorar. Não necessariamente. A gente pode ter níveis. Josi, eu só queria aproveitar esse momento para falar que o IRELGOV, a gente compartilha dessa mesma preocupação da necessidade de inclusão no anuário origem. Isso, inclusive, foi um posicionamento do Conselho do IRELGOV aos organizadores do anuário origem, da necessidade de inclusão no anuário origem. Então, eu queria aproveitar esse momento e falar para vocês que essa é uma posição que o IRELGOV compartilha com vocês, e o Instituto está engajado e comprometido para que qualquer trabalho seja realmente inclusivo na prática, tá? Não só no discurso. Então, a última pergunta. Tem o Andrei. Bom, as duas perguntas, então, e a gente encerra, tá bom? Não, vamos fazer essas três, então, e a gente encerra, tá bom? Ótimo, tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Acho que é sempre uma dúvida quando você fala online. Na verdade, eu acho que não é uma pergunta em si, é mais um comentário. Eu queria abrir a câmera porque, para mim, é um momento muito especial fazer o primeiro, acho que é o primeiro evento presencial, efetivamente, que a gente faz nesses 2 anos de coletivo. É muito bom ver pessoas que foram parceiras nossas durante esse período, falando, como foi o caso da Aline, como foi o caso do Rafael, ver a Josi e a Rayane aí presentes como uma nova cara ali, as novas lideranças do coletivo, ter o apoio também do IRELGOV, que na figura do André e do Tomás, que foram idealizadores também do evento, como pessoas brancas, inclusive, foram muito parceiros para a gente tocar isso, mesmo em meses muito difíceis de eleição, com muitas demandas, foi um processo muito grande. E o agradecimento também à Laura, que participou, né, ativamente desse processo. Acho que mais do que tudo, assim, eu fico muito feliz de ver essa sala cheia, ver gente de outros estados. Acho que o Vinícius está com o bebê dele aí, eu não sei se, pelo que eu vi nas fotos, mas, assim, é muito bom ver esse espaço dando certo. Acho que a gente tem muito a trabalhar para que o coletivo cresça, para que a gente abra espaços com outras organizações também. Mas, assim, eu só queria compartilhar mesmo que eu estou, de fato, muito feliz. Acho que é um momento muito especial, assim, da trajetória do coletivo, e eu fico muito feliz que vocês estão fazendo parte dele, assim. De fato,
Muito bacana, gente. Muito obrigado por vocês terem ido e muito obrigado para todos aqueles que não puderam ir, que estão remotamente. Era mais isso, Carlos. Obrigado. Tem nossa pergunta aqui. Espero que o André tenha só visto, não ouvido meu filho aqui. Normal, né? Normal. Gente, primeira coisa, né? Eu sou um fruto do Pretos e Pretas, né? Eu confesso que eu não tive dificuldade para entrar na área. Eu fiz a transição, um ano de transição, eu consegui entrar. E o coletivo me ajudou com uma vaga. Hoje eu sou IBM, sou responsável da IBM. E uma empresa super diversa, né? Tal, bem bonita, não sei o quê. Mas aí eu estava conversando com a Rayane e a pergunta que eu queria fazer era o seguinte. Eu vejo muita diversidade e inclusão, não só na IBM, mas em algumas empresas que pregam ESG, que é uma moda e tudo mais, mas eu vejo isso muito na base. Eu vejo isso muito nos estagiários, nos júniores, vejo muito isso. Como que... E assim, cara, nós somos pessoas muito boas, a gente consegue atingir, até passar a meta de marca de suporte, a gente consegue... Pô, a empresa, quando ela é mais diversa, foi o que vocês falaram, né? Ela tem a chance maior de competitividade. Mas ainda assim eu vejo isso muito na base, infelizmente. Eu queria saber como é que a gente, talvez, como representantes, talvez querendo ou não querendo, né? Eu sou a primeira pessoa negra de Helgov na IBM Brasil. Então, não queria. Não aplaude, porque eu não queria. Mas acaba que o peso, ele tem que ter alguém. Como é que a gente consegue fomentar e falar, não só para as pessoas para nós, né, mas para outras pessoas. Cara, tem muita gente boa que também consegue impactar a IBM ou qualquer outra empresa de uma forma positiva. Pô, a gente fala sobre diversidade e inclusão, que é a pauta, mas isso também traz dinheiro, isso também traz competitividade. Como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça? Querendo ou não, a gente vai ter que mudar a cultura da empresa, né? Mas como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça? Como é que a gente consegue contagiar as pessoas que não são negras a entender que nós somos muito bons, nós também conseguimos trazer ou até superar o que é esperado de nós? Incomodando. É isso. É incomodar as pessoas. Mas a gente tem medo. A gente tem medo de incomodar, a gente tem medo de chegar lá e falar assim, não quero ficar tocando nessa tecla que sou negro, tem que ter alguma coisa do dia 20, porque a minha realidade eu sou a única pessoa negra no meu andar. Só tem um andar da IBM aqui. Eu sou a única pessoa negra na IBM. Então, assim, aqui em Brasília, tá, gente? Deixar bem claro. Aqui em Brasília. Tem uma empresa muito diversa, mas em Brasília, sou a única pessoa negra. E às vezes a gente fica com medo, né, de incomodar. Eu acho que tem que fazer, mas a gente fica com um pouco de medo também, né? Eu parto do pressuposto, né, que já entrei numa empresa inclusiva, já tem as questões de inclusão. Para mim é sempre muito fácil falar, né? Então eu quero que vocês tenham sempre esse recorte, né? De onde eu estou é muito fácil falar, porque é só falar assim, eu preciso de mais pessoas pretas. E a gente vai lá e eu topo o processo seletivo de mais pessoas pretas. Lógico que não é só assim, né? Tem todas as outras questões. Quando eu falo incomodar, não é somente a pessoa incomodar, é através dos relatórios. Vocês estão vendendo lá no LinkedIn que eles são uma pessoa de ESG, como é que eles estão colocando os reportes para os clientes de ESG? Hoje os clientes já pedem quantitativo de pessoas negras, já pedem quantitativo de mulheres, quantitativo de pessoas LGBTs, né? Quais são as ações hoje de sustentabilidade que vocês têm? Né? Tentando colocar essa questão assim, como tirar as pessoas negras da base? Qual a responsabilidade da empresa também? Desenvolver performance, quando a gente vê, eu não queria levar muito tempo, mas esqueci a palavra específica, né? Potencial, perfeito. Quando você vê potencial naquelas pessoas, né? Porque pessoas brancas têm mais facilidade em se desenvolver e crescer na carreira. Quem é que está lá contratando? Quem é que está lá desenvolvendo? Quando eu trago a questão da mentoria também, cara, se não tem uma pessoa preta para te fazer mentoria, usa o tempo da pessoa branca para fazer mentoria com você.
né? Usa o tempo dela, é o tempo dela, sabe? O que ela vai passar. Lógico que ela não vai entender o que você passou, ela não vai saber, tá, às vezes, o que é racismo, às vezes pode até influenciar, cair em outras questões aqui, que não, talvez não seja tão interessante falar nesse momento, mas se tiver um tempo de uma pessoa que possa fazer mentoria com você, faça mentoria dentro da sua organização, seja visto, né? Seja colocado naquela questão. Lógico que incomodar nem sempre é fácil, né? Mas nenhuma revolução foi feita sem incomodar, né? E as pessoas precisam incomodar, e as pessoas precisam ser incomodadas, que eu acho que é o grande problema, né? Olha, eu acho que a primeira, eu acho que as pessoas que já estão hoje dentro do coletivo, que não estão mais em cargo de júnior, então agora, para quem está me assistindo e para quem está aqui, é uma grande mensagem. A gente não queria ter essa responsabilidade, mas a gente tem. Então, eu acho que cabe muito a gente a fazer essa roda começar a girar. É muito parecido. Vamos parar para pensar assim, quando as cotas raciais começaram a chegar, foram os primeiros intelectuais negros que levaram isso. Os primeiros chegaram na universidade e falaram, cara, tem que ter um debate aqui sobre cotas. A gente que está meio que adentrando nesses espaços e conseguindo ser o único negro do andar, um cargo de gerência, um cargo de coordenação, use o seu lugar, porque eu não posso esperar que uma pessoa negra, júnior, que acabou de entrar, vai chegar lá e vai falar assim, olha, cadê a negrada aqui? E o dia 20? Cadê? Não tem. Ah, não vou. Não dá. Infelizmente, a gente não tem esses espaços. A gente não tem. As pessoas acabam se tornando lembradas e, às vezes, substituíveis por causa disso. Então, eu acho que é uma chamada agora muito mais para as pessoas negras que estão aqui no coletivo, que têm possibilidade de decisão no seu lugar, que podem ajudar em contratações, que podem divulgar. Nós temos uma responsabilidade com as pessoas também que estão no coletivo. E uma responsabilidade com a gente, porque assim, nós somos pessoas negras e quanto mais a diversidade dá dinheiro para as empresas e aumenta a competitividade, para a gente ter uma comunidade negra fortalecida em Helgov, é bom, porque é nessa hora que a gente vai poder chegar para o Anuário e falar assim, olha o tanto de profissionais que a gente tem coisa aí, entendeu? Mas aí, para isso, eu tenho que ver profissionais negros dispostos também, engajados também. Às vezes, abrindo mão da inércia, que eu sei que é muito cansativo, que é muito demandante, para fazer isso acontecer. Porque, senão, vai ser como o exemplo que eu dei. Entre a comunidade negra, o dinheiro, 6 horas, acabou, porque a gente não pensa nisso. E entre a comunidade judaica, 17 dias, para fortalecer o comércio, para fortalecer, porque eu entendo que ele crescendo, ele não é um competidor comigo. Ele crescendo, é mais pessoas fazendo a roda girar. Então, se eu tenho uma pessoa na IBM, uma pessoa no Google, uma pessoa na Meta, uma pessoa no TikTok, uma pessoa... Poxa, a gente vai ter vários profissionais negros, a gente pode rodar várias empresas dentro do nosso próprio ambiente. Eu, pelo menos, vejo assim. Pelo menos essa é a resposta que eu tenho. Todo tempo. Então eu falei dentro. A gente vai abrir para a última pergunta, que é uma pergunta online da Débora. Débora, se você estiver nos ouvindo, agora está com você. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tem que ligar. Acho que vai. É porque meu Zoom está dando problema. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Débora. Sou aluna do 9º semestre de Ciência Política na UNB. Primeiramente, eu gostaria de agradecer... Ciência Política 9º semestre. Queria agradecer esse evento maravilhoso, porque desde quando eu entrei em Ciência Política, eu quis trabalhar na área de Helgov, né, quando eu descobri a existência da área de Helgov, só que o óbvio sempre me incomodava, né? Tipo, cadê as pessoas pretas no mercado de Helgov? E dito isso, me veio um surto e eu decidi fazer o meu trabalho de conclusão de curso sobre isso, o mercado de trabalho para pessoas pretas no mercado, o negro no mercado de relações governamentais. Estou tendo alguns surtos, estou dando uma sofrida, mas eu espero que dê certo. Vendo essa mesa de hoje, essa conversa que a gente teve, me fez perceber que é uma coisa extremamente difícil, assim como todo o mercado de representação profissional negro, em todos os aspectos do Brasil, né, por ser um país extremamente racista e segregacionista, mas que ainda há esperança. Inclusive, eu estou usando a página do Instagram Pretos e Pretas em Helgov para ajudar no meu trabalho de conclusão de curso. Obrigada, pessoal. Vocês estão me ajudando demais. E porque, apesar de ser um tema muito interessante, como a gente está conversando agora, é um tema que quase não tem bibliografia, né? Então,
é uma coisa que está sendo um pouco complicada, mas eu espero que seja recompensador no futuro. E, assim, o local onde eu trabalho, eu gosto de brincar internamente com meu colega, que só existem, tipo, temos a cota negra onde eu trabalho, na consultoria, que é, tipo, 2 pessoas, estagiários, tá? São 2 pessoas de manhã, eu e um outro colega, e uma pessoa à tarde, pronto. Essa é toda a representação que nós temos no escritório onde eu trabalho. E, às vezes, me dá esse nervosismo, porque eu já perdi muitos processos seletivos por não ter um inglês avançado, um nível expert, eu não sei o que eles querem da gente. E também é a falta de capacitação né? As capacitações mais caras. E também essa autossabotagem que é constante também na nossa cabeça. Tipo, poxa, será que eu estou fazendo as coisas certas? Poxa, e se eu formar? O que eu vou fazer depois que eu formar? Então, já atrasei, eu acho que 1 ano na minha formatura, porque eu simplesmente comecei a entrar em crise sobre o que eu vou fazer depois que eu formar. Será que o que eu quero fazer, tipo, ingressar no mercado de relações governamentais, vai ter espaço para mim? Eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer ou eu vou ser impedida? Tem sempre essa autossabotagem que é o básico do básico, né, para o aluno em final de curso. Então, ter eventos como esse, ter páginas como essas que a Josera participa, e essas integrações que a gente tem nos coletivos ajuda muito a gente se basear, a gente também ter essa rede de apoio que é muito importante. Então, falaram aqui também que fazer terapia é muito importante sim, porque é uma coisa extremamente difícil você, uma pessoa negra, ingressar no mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho tão majoritariamente branco como é o mercado de relações governamentais. No mais é isso, galera. Muito obrigada. Bom, gente, obrigado. Eu, enfim, a gente vai encerrar o nosso evento. Se vocês quiserem falar mais algumas palavras antes de a gente terminar. Gente, obrigada pelo acolhimento de vocês, obrigada por virem. A gente já estava com medinho de ninguém vir, né? Dar um surto nos grupos aí. Ainda bem que não precisou. Mas estou brincando. Estou brincando. E aí, muito obrigada por terem vindo. Participem do coletivo, participem das discussões, me sigam no LinkedIn. É meio que, né, o Feijão acabou de falar, me sigam lá. E a gente vai trocando e fazendo as coisas aí de acordo com o que for surgindo. Eu espero que a gente se encontre em muitas outras instâncias. Com a pandemia dando essa arrefecida, a gente consiga marcar muito mais espaços como esses, são de muita qualidade, de muita troca, de muita inspiração, e eu acho que faz muito bem para a gente. É isso. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de ser também cotado para vir para cá também, para falar um pouco sobre essa questão, sobre a minha experiência, até porque eu sou psicólogo, né? Eu sou de relações governamentais, a gente não queria, por isso que eu sempre falo que sou psicólogo, eu amo ser psicólogo. Vocês são muito fodas por trabalharem com essa área, né? Eu admiro muito, muito mesmo. Bom, novamente, muito obrigado. Eu queria que nos próximos debates mais pessoas brancas participassem, mais empresas, representantes de empresas, né? Porque, igual uma gerente nossa fala, né? Às vezes ela fala assim, a gente não pode só pregar para convertido, a gente tem que falar também para quem que faz essa mudança, né? Que tem que ser incomodado. Como é que a gente incomoda? Por meio dos coletivos, por meio de notas, por meio de visão. Elas precisam ver, né? Elas precisam se incomodar. Mas, novamente, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo espaço. Fico à disposição também, se vocês quiserem conversar posteriormente. Isso, obrigado. Gente, então, em nome do IRELGOV, queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer a Kaique por ceder a oficina para esse espaço tão importante, a todos vocês que colaboraram. Estou vendo aqui pela tela o André, estou vendo o Andrei também aqui assistindo. Então, obrigado a todos e a todas que estiveram presentes aqui. Eu queria convidar